Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 35. Capítulo 319. A vasta extensão do deserto se estendia infinitamente, e em meio às ruínas da outrora gloriosa terra de Horan, 4 figuras emergiram. Haha, Okage-sama, como esperado, este seu corpo é verdadeiramente perfeito. A técnica de divisão do segundo Tsuchikage-mu, isto não é um clone das sombras, mas uma divisão genuína. Sob as ruínas de Horan jazia uma base subterrânea secreta. 2 Orochimaru, ambos com sorrisos gananciosos, encaravam Yoru. Ao erguer lentamente a cabeça, um lampejo do Mangekyou Sharingan brilhou em seus olhos, deixando os 2 Orochimaru completamente fascinados. Para eles, aquilo era pura arte divina. A técnica da divisão, uma divisão puramente física. Em outras palavras, tanto o chakra quanto a força física são divididos igualmente. Agora eu, com a voz rouca, Yoru semicerrou os olhos, sentindo a súbita redução pela metade de seu chakra e poder. Ele murmurou baixinho. Minha força atual deve ser apenas metade da que era originalmente. Apesar disso, ainda era ligeiramente mais forte do que os 5 Kage durante a Era Shippuden e comparável ao poder de Pen que possuía o Rinnegan. Okage-sama, se nossa hipótese estiver correta, então os 2 mundos estão intrinsecamente conectados. Ao ouvir as palavras de Orochimaru, um leve sorriso surgiu nos lábios de Yoru. Ele cerrou lentamente o punho, que agora possuía apenas metade da força original. Embora ainda não estivesse totalmente acostumado com a mudança, ele se adaptaria rapidamente. Se nossa hipótese estiver correta, então, contanto que minha contraparte no outro mundo seja forte o suficiente, meu Mangekyou Sharingan deverá ser capaz de construir um túnel espaço-temporal. Reflexão divina, um doujutsu baseado no espaço-tempo. Se o Yoru em ambos os mundos ativasse essa técnica simultaneamente, então, teoricamente, contanto que houvesse chakra suficiente, seria possível construir um túnel conectando os 2 mundos. Seria algo semelhante à garganta do mundo de Bleas. E esse tal de parque de diversões dos deuses? Acho que é mais provável que seja um campo de caça para deuses. Após Yoru exibir um sorriso misterioso, os 2 Orochimaru o imitaram com seus sorrisos gananciosos. Exatamente, um campo de caça. Okage-sama, estou cada vez mais curioso para saber que tipo de mudanças o senhor trará para o mundo ninja. Se nossa teoria se confirmar, à medida que os 2 mundos continuarem a se conectar, o fluxo do tempo retornará gradualmente ao normal e os obstáculos entre eles diminuirão. Sob as ruínas, cercadas pela veia do dragão, a energia púrpura brilhava cada vez mais. Os instrumentos ao redor piscavam constantemente luzes de alarme. A energia da veia do dragão, como esperado, é o poder gerado pela convergência dos 2 mundos. Observando os avisos pescantes nos instrumentos, os 2 Orochimarus riram maniacamente de excitação, como se estivessem testemunhando a coisa mais bela que existia. Na plataforma onde a energia da veia do dragão estava sendo ativada, Uchiha Sasuke respirou fundo com uma expressão solene. Yoru, sensei, você é o Hokage de Konoha. Talvez não devesse correr esse risco, mesmo com apenas metade de suas forças. Olhando para Yoru que aparecerá ao seu lado, o rosto de Sasuke revelou uma mistura de emoções. Este era um mundo que ele antes considerará imperfeito, mas desta vez, Yoru escolhera acompanhá-lo. Segundo pilar, parece que você está preocupado com seu sensei, hein? Num raro momento, Yoru provocou Sasuke com uma risada sonora, fazendo o olho de Sasuke tremer em exasperação enquanto ele retrucava. Eu já te disse, pare de me chamar assim. O riso zombeteiro ecoou, aliviando o clima. Sem perceber, Sasuke viu um sorriso se formar em seu rosto. Sem perceber, ele havia começado a se importar com a Konoha deste mundo, com o seu futuro, um laço que nunca havia sentido antes. Como Yoru não percebeu a preocupação de Sasuke? Acenando casualmente, ele riu. Tudo bem, não precisa se preocupar. Este mundo ainda tem Tsunade para manter as coisas em ordem. Além disso, eu não sou exatamente fraca. Sasuke balançou a cabeça, mas apenas assentiu gravemente em resposta. Entendo. Então, quando você chegar ao outro mundo, Yoru-sensei, recupere suas forças o mais rápido possível. Não deveria ser sobre aumentar minha força? Com um sorriso travesso, a empolgação de Yoru era evidente. A ideia de se aventurar em outro mundo era inegavelmente emocionante. Yoru não tinha intenção de esconder o propósito de sua viagem ao outro mundo, e Sasuke estava bem ciente disso. De acordo com a pesquisa de Orochimaru, o poder das bestas com cauda poderia catalisar uma transformação qualitativa no corpo de Yoru. Anteriormente, uma versão em miniatura clonada da 10 caudas havia sido desenvolvida especificamente para coletar e absorver o chakra das bestas com cauda. Afinal, nesta linha temporal, os segredos do Rinnegan de Nagato já haviam sido descobertos. O plano da Akatsuki de coletar as bestas com cauda e criar a arma suprema já havia sido desmantelado há muito tempo pelas pesquisas de Orochimaru. Não passava de uma casca vazia. Okage-sama, a miniatura clonada da estátua Gedo foi selada dentro do seu corpo e já está sendo absorvida e fundida às suas células. Embora só possa absorver e selar 1/3 do poder das bestas com cauda, o que você precisa é justamente dessa mudança qualitativa. Conforme a ativação da veia do dragão se aproximava, a voz rouca de Orochimaru ecoou. Yoru assentiu solenemente, ciente do selo dos 8 trigramas agora gravado em seu abdômen. Selada dentro dele estava uma estátua Gedo clonada, o que poderia ser considerado uma 10 caudas em miniatura. O poder da veia do dragão está chegando. Enquanto os alarmes dos instrumentos ao redor soavam, a energia púrpura da veia do dragão envolveu a plataforma. A ganância e a obsessão nos olhos dos 2 Orochimarus refletiam o poder misterioso diante deles. A energia veio e se foi num instante.
Quando se dissipou, as figuras dos dois homens na plataforma da veia do dragão haviam desaparecido por completo. Hahaha, como prevíamos, os dois mundos estão gradualmente se alinhando. À medida que os túneis espaço-temporais se abrem com mais frequência, o fluxo do tempo entre eles se equalizará e as barreiras entre os mundos enfraquecerão ainda mais. À medida que a energia da veia do dragão se dissipava, de volta ao escritório do Hokage em Konoha. Eles já foram embora? Yoru ergueu subitamente a cabeça, contemplando a vila movimentada através da janela com um sorriso. Embora a conexão tivesse sido breve, com a ajuda de seu Mangekyou Sharingan, ele sentiu um leve traço da energia do outro mundo. Como eu pensava, meu doujutsu pode criar um túnel entre os dois mundos. Marido. Enquanto Yoru estava imerso em seus pensamentos, a porta do escritório do Hokage se abriu de repente. Tsunade entrou com uma expressão travessa. Tsunade, o que você está? Marido, já que você dividiu sua força pela metade, isso não significa que sua resistência também foi reduzida pela metade? Desta vez, eu devo conseguir te deixar sem nada. Sentada orgulhosamente na cadeira do escritório, Tsunade inclinou a cabeça com um sorriso presunçoso. Ela mexeu os dedos dos pés provocativamente em sinal de desafio. Ao ver isso, Yoru balançou a cabeça, impotente. Kushina, pare de brincar. Como previsto ao ouvir as palavras de Yoru, a expressão de Tsunade tornou-se irritada. Com uma nuvem de fumaça, o jutsu de transformação se desfez, revelando Uzumaki Kushina. Nesse momento, Kushina fez beicinho. Yoru, você não pode brincar comigo um pouquinho? Por baixo da mesa, os pés dela, calçados com saltos altos e meias pretas transparentes, não paravam de provocar, fazendo Yoru balançar a cabeça em sinal de reprovação. Ele sabia que ela estava apenas emburrada porque ele não a tinha levado junto. Não se preocupe, Kushina. Seu poder será necessário em outro mundo mais tarde. Preciso de você agora mesmo. De repente, com um suspiro de Kushina, seus saltos foram retirados debaixo da mesa. Ela o encarou com um olhar desafiador. Para casa. Quero a cama grande do castelo agora. Eu, Uzumaki Kushina, vou ganhar com certeza. Com um lampejo da técnica do deus voador do trovão, um clone das sombras foi deixado trabalhando no escritório do Hokage enquanto os dois apareceram na cama principal do castelo. Kushina, você. Na cama do castelo, Uzumaki Kushina envolvia a cintura de Yoru com suas longas pernas, com um sorriso vingativo no rosto. Yoru, Yoru-sama. Perto da cama, duas vozes hesitantes e envergonhadas soaram. Kurenai e Ui Shizune estavam paradas ao lado, em um estado de total constrangimento. Nesse momento, Kushina já havia removido as roupas de Yoru com um olhar ébrio, revelando aquele corpo forte e robusto. Yoru, Kurenai e Shizune eram originalmente minhas alunas, mas acabaram sob a tutela da irmã Tsunade. Todos esses anos você só deu atenção a Conan e aos outros. Enquanto a voz murmurante de Kushina ecoava, Yoru entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Yoru, Yoru-sama, viemos para servi-lo. Com vozes submissas, Kurenai e Shizune aproximaram-se lentamente. Sob a orientação da professora Kushina, elas colaborariam para servi-lo juntas. Yoru sorriu e balançou a cabeça, até Kushina começar a pensar pelo bem dele. Como braços direitos de Tsunade, Shizune e Kurenai haviam sido integradas. Mikoto já havia treinado suas guardas das sombras para serem entregues, pois seu objetivo desde o início era claro, manter o coração e o corpo vinculados a ele. Embora internamente todos soubessem que os Uchiha e os Senju possuíam a mesma origem, Tsunade vinha cedendo poder deliberadamente nos últimos anos, o que deixará seus subordinados um pouco ansiosos. Eles não precisavam de poder político, mas não queriam estar em desvantagem. Shizune e Kurenai pertenciam à facção de Tsunade. Embora sob o poder esmagador de Yoru não houvesse divisões políticas formais, a natureza humana criava pequenos grupos. Por exemplo, os clãs de linhagem da Vila da Névoa tendiam a se agrupar sob o clã Uzumaki, por serem forasteiros e sentirem mais afinidade. As facções de Konoha, Suna e Keri também possuíam seus pequenos grupos baseados em casamentos, criando uma teia complexa. E os grupos de alto nível eram simples. Tsunade representava os Senju, Mikoto os Uchiha puros, e Uzumaki Kushina, sendo a mais fraca em influência política. Servia como lubrificante entre as partes, sendo disputada por ambos os lados. Essa era a razão pela qual Kushina agia assim. Era algo sugerido implicitamente por Tsunade e Mikoto. Elas mesmas podiam não se importar, mas as pessoas abaixo delas precisavam de segurança emocional. Shizune e Kurenai representam a facção da Tsunade. Conforme a influência cresce, os corações das pessoas abaixo precisam de equilíbrio. Yoru sorriu. De fato, as concubinas nos haréns dos imperadores e daímios não serviam apenas para prazer, mas para o equilíbrio entre as potências. Caso contrário, se o topo fosse harmonioso mas a base não percebesse isso, eles pensariam que um lado estava sendo favorecido e começariam a conspirar. Kurenai e Shizune, eu ensinei a vocês antes. Comigo hoje vocês certamente vencerão. Professora Kushina, faremos o nosso melhor. Isso. Kurenai, na próxima vez que a Anko voltar da missão você também. Sob a orientação de Kushina, Kurenai e Shizune sentiram uma excitação profunda, e novas marcas de selo amaldiçoado surgiram em suas peles. Seus olhares estavam nublados, ninguém conseguia resistir à sedução do ninja mais forte, que ainda era jovem e bonito. Como ninjas que sobreviveram à Terceira Guerra, seus corações estavam repletos de adoração. Sem falar que desde a graduação na academia sob a tutela de Kushina, essa professora brincalhona já vinha plantando essas ideias em suas mentes. Kushina, inconscientemente imitando os métodos de Mikoto, plantara a semente há muito tempo, e só agora ela florescia. Ao pôr do sol, 3 vozes exaustas soaram no palácio. Professora Kushina, minhas pernas estão tremendo, eu realmente não aguento mais. Eu também.
Shizune e Kurenai, finalmente preenchidas, tinham constituições físicas que não podiam competir com a de Kushina, e renderam-se sem forças. Uzumaki Kushina deitou-se desajeitadamente na beira da cama, rangendo os dentes. Droga! Mesmo com apenas metade da resistência, ele ainda venceu. A partida do Sasuke da Anbu não causou nenhum alvoroço na vila. Apenas Uchiha Itachi, ocasionalmente, olhava para o quarto vazio com um olhar vago. Os 3 membros do antigo time Ebi também comentavam entediados que Sasuke escolhera voltar sozinho, no outro espaço-tempo do pulso do dragão. Com um lampejo de energia espaço-temporal, 2 silhuetas apareceram instantaneamente na plataforma das ruínas da antiga Horan. Isso é, voltamos. Muito tempo se passará no outro espaço-tempo, mas para este mundo, Uchiha Sasuke estivera fora por apenas alguns dias. Ao abrir os olhos, Sasuke viu as ruínas de Horan ao seu redor. As memórias deste mundo voltaram como uma enxurrada, fazendo com que o Sharingan de 3 Tomoe e, em seguida, o Mangekyou surgissem rapidamente em suas pupilas. Sasuke. Uma mão pousou suavemente em seu ombro, cessando instantaneamente a fúria e o ódio de Sasuke. Yoru apareceu atrás dele e levantou a cabeça lentamente, sentindo o ambiente deste mundo, e disse calmamente: seu coração está agitado. Lembre-se, não se deixe cegar pelo ódio. O forte deve dominar esse poder. Sim, Yoru-sensei. Para este mundo fora apenas um instante, mas para Sasuke, ele viverá 5 anos na outra realidade. O jovem de 16 anos era agora um homem de 21, com um olhar maduro e imponente, uma versão adulta de Sasuke, mantendo o penteado original em vez daquele de Boruto. Yoru, com um corpo ainda mais alto e robusto que o de Sasuke, caminhava ao seu lado, enquanto Sasuke, por hábito, mantinha-se meio passo atrás. Ambos carregavam espadas Kusanagi na cintura, com vestes brancas flutuando na areia amarela. Yoru-sensei, este é o meu mundo anterior, o mundo errado. Ao sair das ruínas de Horan e ver areia infinita, Yoru sentiu a transitoriedade do tempo. Apenas a eternidade era o objetivo. Sasuke, por outro lado, estava impaciente e negava aquele mundo com suas palavras. O mundo errado? Sendo assim, Sasuke, já que você fez sua escolha, tem a responsabilidade de corrigir os erros deste mundo. A voz filosoficamente profunda de Yoru fez Sasuke assentir com determinação. Mas já que estamos aqui, é hora de confirmar nossa suposição. O Mangekyou surgiu nos olhos de Yoru. Esta era a primeira vez que Sasuke via o Doujutsu de seu mestre pessoalmente. Doujutsu, reflexão divina. Simultaneamente no outro mundo, o Yoru no escritório do Hokage sentiu algo. Seu Mangekyou girou rapidamente e um sorriso surgiu em seu rosto. Realmente, o túnel espaço-temporal pode ser aberto. Doujutsu, reflexão divina. Com o Doujutsu ativado nos 2 mundos, o poder do espaço respondeu à ressonância e em um instante, uma cavidade negra conectando as 2 realidades se abriu. A partir deste momento, este mundo conhecerá a verdadeira varredura da vontade do fogo. Capítulo 320. Então este é o Doujutsu do Yoru-sensei. Sob a imensidão de areia amarela, Sasuke, com seu Mangekyou Sharingan ativado, contemplava em choque a cena à sua frente. O céu se abriu revelando uma fenda espacial. Dentro dela, uma membrana espacial transparente, de cor dourada pálida, formava um corredor visível. E, como esperado, a passagem entre esses 2 mundos pode de fato ser aberta com o Mangekyou Sharingan do Hokage-sama. Da fenda espacial no céu veio a risada rouca e excitada de Orochimaru. Um instante depois, a figura serpentina de Orochimaru, com a língua lambendo os lábios em êxtase, emergiu lentamente. Parece que Hokage-sama e Sasuke, vocês acabaram de chegar, mas o tempo flui de forma diferente no outro mundo, já se passou bastante tempo. No entanto, a velocidade temporal está começando a se estabilizar. Enquanto Orochimaru continuava sua pesquisa empolgada, Yoru, que havia aberto o túnel espacial entre os 2 mundos com seu Mangekyou, o encarava com um olhar penetrante. Orochimaru, você terá muitas oportunidades para estudar mais tarde. Se demorar mais, poderá acabar preso permanentemente na fenda espacial. O imenso consumo de chakra afetou até mesmo Yoru, que possuía o Mangekyou Sharingan eterno. Pela primeira vez, ele sentiu uma fadiga desconhecida nos olhos. Abrir um túnel espaço-temporal entre 2 mundos exigia uma quantidade astronômica de chakra. Só o uso desse doujutsu já o havia exaurido quase completamente. Que pena, parece que terei que esperar por outra oportunidade. Com uma expressão de arrependimento, Orochimaru saiu do túnel espaço-temporal e pisou no chão. Ao mesmo tempo, a fenda no céu começou a se fechar, cicatrizando visivelmente diante de seus olhos. Ah, este mundo ainda tem um cheiro tão familiar. Ao retornar a este mundo, Orochimaru apertou os olhos com satisfação, respirou fundo e soltou um suspiro de contentamento. Contudo, à parte, a expressão de Sasuke permanecia sombria desde o retorno deles. Ao ouvir as palavras de Orochimaru, ele bufou friamente e comentou: o ar aqui cheira a imundice. Os 2 tiveram reações muito diferentes. Para Orochimaru, aquele foi um momento de grande descoberta. Esse retorno não só lhe permitiu testar suas teorias sobre túneis espaciais, como também investigar se os 2 mundos eram realmente idênticos. Além disso, ele estava curioso para ver como Uchiha Yoru movimentaria as engrenagens do mundo ninja. Sasuke, por outro lado, tinha uma perspectiva completamente diferente. Para ele, este mundo poluído era a fonte de seu ódio e a razão de tudo o que havia perdido. Sobre as ruínas de Horan, as figuras de Yoru, Sasuke e Orochimaru se destacavam contra um cenário de desolação. Sasuke, presumo que seu próximo passo seja encontrar Itachi.
Neste mundo, a organização Akatsuki já começou a capturar as bestas com cauda. A risada rouca de Orochimaru carregava um toque de divertimento enquanto ele sugeria indiretamente que em vez de procurar Itachi sem rumo, Sasuke poderia se envolver diretamente com a Akatsuki e sua caçada às bestas com cauda. Contudo, Sasuke, que antes tinha Itachi como seu único alvo, agora ficou em silêncio ao ouvir essa notícia. Após um tempo, Sasuke bufou friamente. Encontrarei Itachi, custe o que custar. Mas este mundo imperfeito também precisa ser mudado sem demora. A declaração de Sasuke deixou Orochimaru momentaneamente atônito. Então, lambendo os lábios, Orochimaru sorriu com entusiasmo. E Sasuke, parece que você mudou bastante, tornando-se um protetor do mundo, com ideais que superam sua obsessão por Itachi. Será esse o poder dos laços? Chega! Sasuke interrompeu bruscamente, cortando o discurso desconexo de Orochimaru com um resmungo frio. Yoru, observando essa troca de palavras, não pôde deixar de se sentir satisfeito. O Sasuke do passado havia perdido tudo, e seu coração era consumido pela vingança. Mas no outro mundo, Sasuke recuperou tudo o que havia perdido. Agora, seu desejo de proteger o que lhe pertencia superava sua sede de vingança. Proteger o mundo que ele tanto amava e promover mudanças neste mundo destruído. Essa era a nova crença de Sasuke, seu caminho ninja. A busca por Itachi e a descoberta da verdade sobre o passado, no entanto, continuaram sendo sua obsessão. Diferentemente da história original, onde Sasuke, após matar Itachi, ficou vazio e foi manipulado por Obito. Este Sasuke encontrou consolo e propósito nos laços que havia reconquistado em outro mundo. O vazio fora preenchido e sua perspectiva mudará. Ei, Okage-sama, Sasuke, ainda tenho muitas teorias para testar neste mundo. Vou me retirar por agora. Com sua risada rouca característica, Orochimaru desapareceu nas areias do deserto. Afinal, embora tivessem passado 5 anos no outro mundo, apenas um curto período de tempo havia transcorrido neste. Orochimaru, em particular, ainda possuía diversas bases experimentais deixadas para trás neste mundo. Enquanto o vento uivava pelas ruínas do antigo reino de Horan, o lugar retornou ao seu silêncio anterior. O surgimento do túnel espaço-temporal não deixou vestígios, e o retorno dos três foi apenas um momento fugaz neste mundo. A Terra da Chuva, quartel-general da Akatsuki. Madara-sama, o paradeiro de Sasuke foi descoberto. Ele está atualmente na Terra do Fogo, aparentemente a caminho de Konoha. Quando Zetsu relatou os movimentos de Sasuke, Obito, usando a máscara, permaneceu indiferente, com a voz fria e calma. Desaparecer por mais de um mês e agora estar a caminho de Konoha? Parece que ele está procurando por Itachi. Ou talvez seja esperto o suficiente para começar a coletar informações por lá. A discrepância nas informações levou Obito a acreditar que Sasuke estava indo para Konoha em busca de pistas sobre Itachi. Afinal, Itachi era um ninja renegado de Konoha, e a vila certamente teria registros sobre ele, muito mais confiáveis do que vagar sem rumo. Mas Madara-sama, Jiraiya e Tsunade estão ambos em Konoha agora. Se Sasuke for sozinho, ele pode. Embora Zetsu não tenha terminado a frase, sua expressão transmitiu claramente seus pensamentos. A arrogância de Sasuke poderia lhe custar a vida. Obito, no entanto, respondeu com desdém. Será que Sasuke pensa que matar um dos Sannin Orochimaru o torna invencível? Que ingenuidade. Zetsu, avise Itachi. Diga a ele que seu querido irmãozinho está indo para Konoha em busca dele. Já que ele está tão impaciente, vamos adiantar esse pequeno reencontro familiar. Por baixo da máscara, o sorriso zombeteiro de Obito se aprofundou. Ele mal podia esperar para presenciar o confronto entre os irmãos. Konoha. A luz brilhante do sol banhava a vila, e a icônica rocha Hokage se erguia imponente, com 5 rostos esculpidos em sua superfície. Era a era da quinta Hokage, Tsunade. Embora Konoha tivesse se esforçado para se recuperar nos últimos 3 anos, sua força militar ainda estava atrás da das vilas Oculta da Nuvem e Oculta da Pedra. Então está a Konoha deste mundo. De pé do lado de fora dos portões da vila, Yoru contemplava a Pedra Hokage, incapaz de conter um suspiro de emoção. Após retornar à vila neste mundo, Sasuke ficou de lado, contemplando a paisagem. Mas para ele, o brilho era insuportavelmente forte. Yoru-sensei, o clã Uchiha, um dos fundadores de Konoha, desapareceu há muito tempo. No entanto, esse grupo de recém-chegados desfruta da riqueza deixada pelos Uchiha, enquanto se vangloriam de que tudo isso é graças aos seus esforços. A voz fria de Sasuke ecoou enquanto ele apertava a lâmina Kusanagi com mais força. Se não houvesse comparações, não teria importado. Mas quando houve uma comparação, isso encheu Sasuke de raiva. Principalmente porque em outro mundo, ele entendia claramente a história da criação de Konoha. Mas neste mundo, ninguém jamais lhe havia contado a verdade. Antes ele não pensava muito nisso. Mas agora, Konoha foi fundada pelos clãs Uchiha e Senju. Pelo menos metade dela deveria ter pertencido aos Uchiha. E no entanto, agora eles foram completamente dizimados. Pior ainda, esse apagamento completo provavelmente cheirava a conspiração. Sasuke, a primeira regra de um ninja é sempre manter a calma. Enquanto a voz indiferente de Yoru ecoava, Sasuke conteve o brilho frio em seus olhos. Verifique as autorizações de viagem. Nos portões de Konoha, 2 ninjas de Konoha estendiam as mãos habitualmente, prontos para inspecionar os viajantes. Mas num instante, um clarão de luz carmesim deixou seus olhares vazios e atordoados. Só depois que as 2 figuras desapareceram na vila de Konoha, os guardas coçaram a cabeça e se entreolharam. Não foi apenas uma rajada de vento? Haha, o turno está quase acabando. Que tal um drink hoje à noite? Hehe, ouvi dizer que a taverna recebeu um novo lote de sake esta noite. Contem comigo, contem comigo. Kotetsuagane e Izumo Kamizuki, os guardas do portão de Konoha, trocaram sorrisos, completamente alheios ao que acabará de acontecer. Quando as 2 figuras com chapéus de palha apareceram dentro de Konoha, Tsunade, no escritório do Hokage, estava absorta em papéis. Isso é,
De repente, o chakra armazenado em seu subconsciente se agitou. Tsunade, que estava revisando documentos, congelou, seus olhos castanho claros exibindo uma complexa mistura de expectativa, medo e outras emoções. Tsunade-sama? Tsunade-sama? Shizune, que estava por perto, olhou para Tsunade confusa. Por que ela estava tão distraída de repente? Shizune, eu estou bem. Tsunade saiu de seus devaneios, disfarçando sua angústia interior com um leve sorriso para Shizune. Shizune, apresse-se e traga-me todo o trabalho de hoje. Vamos terminar cedo para podermos tomar um bom drink esta noite. Aquele sorriso falso e familiar deixou Shizune sem palavras. Como esperado, ela havia pensado demais. Contudo, quando Tsunade baixou a cabeça novamente, seus dedos se fecharam com força. Pela primeira vez, seus olhos castanhos brilhantes revelaram um toque de pânico. Ele está aqui. Ele está mesmo aqui. Após o retorno de Yamato e a ilusão do Mangekyou Sharingan tê-la aprisionado em uma visão, ela viu uma versão completamente diferente de sua vida desde a Segunda Guerra Ninja. Parecia um sonho, um daqueles que a deixavam incapaz de distinguir a realidade da fantasia. Em outro mundo, ela tinha uma vida feliz e plena. Seu irmão, seu clã, até mesmo um amante do clã Uchiha, todos estavam lá. Mas neste mundo, era como se ela tivesse sido amaldiçoada, perdendo tudo. Tudo que lhe restava era a posição fria e solitária de Hokage, repleta de trabalho interminável e tedioso. Você realmente veio. O olhar de Tsunade se perdeu no vazio. Depois de descobrir sobre o outro mundo, ela nem sabia o que tinha lhe dado. Na verdade, ela havia escondido a comoção na barreira de Horan. Parecia que, no fundo, ela ansiava por algo. Ela desejava desesperadamente ver sua família do outro mundo. Neste mundo, ela não tinha nada. Shizune, embora intrigada com o comportamento incomum de Tsunade naquele dia, não deu muita importância a isso. Em vez disso, suspirou silenciosamente. Devia ser o mesmo grupo de anciãos da vila influenciando Tsunade-sama novamente. Até Jiraiya estava tentando acalmá-la para o bem da estabilidade da vila. Por causa disso, Tsunade-sama era constantemente contida. Tendo perdido seu clã e sua família, Tsunade não tinha uma forte motivação para exercer o poder de Hokage, tornando-se apática e resignada ao seu destino. Haha, Tsunade, que tal um drink hoje à noite? De repente, uma figura de cabelos brancos apareceu na janela com um sorriso. Shizune suspirou, impotente, enquanto Tsunade, ainda revisando documentos, sequer ergueu os olhos. Ela apenas bufou friamente. Jiraiya, se você me ajudar a terminar essa papelada, talvez. Haha, mas esse é o trabalho do Hokage. Jiraiya deu uma risada gostosa ao entrar, lançando um olhar para Tsunade, que estava trabalhando com seriedade. Ele não pôde deixar de admirar sua dedicação. Tsunade, desde que Naruto e os outros voltaram de Horan, tivemos que levar isso a sério. A existência de outro mundo é algo que ainda não podemos confirmar como real ou falso. Pode muito bem ser uma ilusão terrível, como Tsukuyomi. Mas por agora devemos manter este assunto em sigilo, especialmente daquele velho trapaceiro Danzou. Caso contrário, isso pode causar o caos. Ao ouvir as palavras de Jiraiya, Tsunade zombou friamente. Não consegue confirmar se é real ou falso. Então me diga, Jiraiya, como Sai morreu? E por que uma parte significativa do chakra da Kyuubi foi extraída do corpo de Naruto? E quanto aos ferimentos de Naruto? Antes, Tsunade talvez tivesse cogitado que se tratava de uma ilusão realista como Tsukuyomi, mas o chakra que se agitava em sua mente lhe dizia o contrário. Tudo era real. Jiraiya, sem saber disso, franziu a testa e suspirou profundamente. Que época caótica em que vivemos. O plano da Akatsuki de coletar as bestas com cauda para algum desastre desconhecido no mundo ninja, e agora o surgimento de outro mundo. A propósito, Tsunade, não houve nenhuma perturbação na barreira da veia do dragão, houve? Jiraiya, se você está tão livre, por que não me ajuda com essas tarefas administrativas? Ao ouvir o resmungo irritado de Tsunade, Jiraiya coçou a cabeça sem jeito, rindo enquanto gesticulava rapidamente com as mãos. Bem, então, vou ver como está o Naruto. Os ferimentos dele já estão quase curados. O garoto cresceu bastante, mas ainda é um pouco impulsivo. Ele precisa de mais treinamento. Com uma risada sonora, Jiraiya saiu pela janela, deixando Shizune suspirando em resignação. Jiraiya-sama sempre entra pela janela. Enquanto Shizune fazia seu movimento habitual para fechar a janela, Tsunade levantou a mão. Shizune, deixe a janela aberta. Deixe-me aproveitar a brisa primaveril de Konoha por um tempo. Shizune se assustou e se virou, surpresa com a repentina elegância de Tsunade. Naquele instante, Tsunade ergueu o olhar, fitando a paisagem pela janela. Observando a figura de Jiraiya se afastar, ela não pôde deixar de pensar no outro mundo, um sorriso autodepreciativo se formando em seus lábios. Sou estúpido por voltar a ser Hokage sem nenhum bom motivo. Comparada à sua outra versão em um mundo diferente, alguém que recebe cuidados, está cercada por família e clã. O que a versão dela neste mundo tem a oferecer? Mesmo como Hokage, a única pessoa em quem ela podia confiar, Jiraiya, sempre parecia despreocupado e cheio de risos. Mas na realidade, ele não era apenas um líder distante? Ela havia sido colocada na pira funerária ardente das responsabilidades de Hokage. Se Jiraiya tivesse realmente permanecido ao seu lado, talvez tudo tivesse corrido bem. Mas, do começo ao fim, a lealdade de Jiraiya foi a estabilidade de Konoha, não a ela. Laços. Ao pensar nisso, Tsunade relembrou algumas memórias dolorosas e não conseguiu evitar um sorriso de autodepreciação. Descobriu-se que, em nome desses supostos laços, ela havia perdido tudo ao seu redor continuamente. No fim, ela chegou a se trancar no escritório do Hokage. Capítulo 321. Conforme a noite caía gradualmente, a movimentada vila oculta da folha se iluminou com inúmeras luzes.
Okage-sama. Okage-sama. Assim que as luzes do escritório do Okage se apagaram, os ninjas dentro do prédio cumprimentaram Tsunade respeitosamente ao vê-la. Tsunade, exausta, acenou com a cabeça em resposta a cada cumprimento. Quando estava prestes a se virar e ir embora, seu olhar periférico captou a vila vibrante e iluminada. Contudo, em meio a todas aquelas luzes, ninguém a esperava. Por algum motivo, uma pontada de tristeza surgiu em seu coração. Que patético! Depois de tudo que passei nessas guerras brutais, ainda me sinto assim? Tsunade balançou a cabeça com um sorriso autodepreciativo e arrastou seu corpo cansado em direção à sua casa fria e vazia. O recente caos na vila a afetou profundamente. A morte do Jounin de Elite Azuma Sarutobi pelas mãos da Akatsuki foi um golpe particularmente duro, que a deixou perturbada por dias. Embora a vingança já tivesse sido consumada, o clã Sarutobi, que detinha grande influência na aldeia, suspeitava de uma conspiração por trás do incidente. A organização da raiz de Danzou, uma força separada e poderosa, permaneceu intocável. E então havia aqueles dois fósseis antigos constantemente interferindo e ditando cada movimento dela. Tsunade pensou em mudar tudo, começar do zero, mas a pressão que enfrentava, especialmente sem ninguém verdadeiramente ao seu lado, era insuportável. Nomear Okage não passou de uma forma de servir aos seus interesses egoístas. Seu riso era amargo. Ela não tinha ambição por poder. Se ao menos Jiraiya ou alguns ninjas da vila a tivessem apoiado sinceramente, ela teria ousado se unir em nome do clã Senju e liderar uma revolução em Konoha. Mas, infelizmente, para manter a estabilidade da vila, todos, incluindo Jiraiya, usavam a mesma desculpa. E isso, aos poucos, a fez se sentir desanimada e resignada. O mundo ninja já era um caos, e Akatsuki só piorava as coisas. Sua cabeça dava voltas. Estou com fome, mas vou dormir e isso passa. Tsunade esticou o corpo cansado. Sem perceber, já havia chegado à sua casa desolada, cercada pelo silêncio. Por hábito, ela empurrou a porta casualmente. Mas, ao ser atingida por uma luz intensa, ficou imediatamente em alerta máximo. Tem alguma coisa errada. Tem alguém aqui. A porta de madeira rangeu ao abrir lentamente. Enquanto a expressão de Tsunade se tornava séria, pronta para lutar a qualquer momento, um aroma familiar chegou ao seu nariz. Este cheiro. Incrédula, ela notou um par de sapatos masculinos perto da porta. Da cozinha vinha o aroma de uma refeição recém-preparada. Hesitante, ela deu um passo à frente. A cozinha que ela não usava há 3 anos, de repente tinha uma figura se movimentando atarefadamente lá dentro. Sobre a mesa de jantar, pratos fumegantes já estavam postos. O que? Ao ver a figura na cozinha, as pupilas de Tsunade dilataram e seu rosto se encheu de choque. Aquela silhueta familiar não era uma ilusão. Não tinha que ser ele de outro mundo. Você voltou, Tsunade. O homem na cozinha, preparando o prato final, virou-se com um sorriso caloroso, sem qualquer traço de estranheza. Mas primeiro, lave as mãos antes de comer. Este é o último prato. Ficará pronto em breve. Naquele instante, Tsunade ficou atônita. Seu corpo se moveu por conta própria enquanto ela se arrastava até a pia para lavar as mãos. Quando se sentou à mesa de jantar, ela congelou. Como isso é possível? O que vocês estão planejando? Recuperando subitamente os sentidos, Tsunade encarou o homem à sua frente. Ele era de outro mundo. Como poderia ter algo a ver com ela? O prato final de hoje é este ensopado de frango bem macio. Deixei cozinhando em fogo baixo a tarde toda. Sinceramente, sua cozinha está tão vazia. No momento em que Tsunade estava prestes a interrogá-lo com raiva, o homem Uchiha Yoru saiu da cozinha com um sorriso alegre, vestindo um avental e carregando cuidadosamente uma panela de sopa fumegante para a mesa. O vapor que subia embaçava sua visão. Sobre a mesa havia 4 pratos simples e uma sopa, além de seu vinho de frutas favorito. A visão deixou a mente de Tsunade em branco. Na ilusão, ela havia testemunhado tudo sobre si mesma em outro mundo. Ela sabia profundamente como eles se conheceram, se aproximaram e eventualmente ficaram juntos. E agora, essa cena dava a sensação de que ela havia entrado naquela ilusão. Lar. Pela primeira vez em muitos anos, ela havia retornado a uma casa onde alguém a recebeu calorosamente, onde a mesa de jantar estava repleta de comida fumegante. Naquele momento, lágrimas brotaram nos olhos de Tsunade. Não importa o quão forte uma mulher seja, mesmo a Okage, ela tem momentos de vulnerabilidade e solidão. Não. Um toque repentino em sua perna assustou Tsunade, tirando o ar de seu devaneio. Ela olhou para baixo, surpresa, e viu Yoru agachado ao seu lado, segurando delicadamente seu pé. Tsunade, você continua tão descuidada como sempre. Nem sequer colocou chinelos quando chegou em casa. Seu sorriso caloroso brilhava como a luz do sol. Ele trocou seus sapatos de salto pretos gastos por um par de delicados chinelos brancos enquanto Tsunade permanecia sentada, completamente perplexa. O que está acontecendo? Ela se sentiu como se tivesse chegado em casa, onde alguém a esperava, e até a refeição estava pronta. Assim que Yoru soltou o pé dela e se sentou, abriu a garrafa de vinho ao lado dele e serviu-lhe uma taça. Para celebrar o primeiro encontro com a Tsunade deste mundo, vou permitir que você beba um pouco mais esta noite. Mas só esta noite. Com um sorriso radiante, Yoru ergueu seu copo, seu tom brincalhão carregando o calor de um antigo e familiar amante. Tsunade, quase mecanicamente, ergueu o copo em resposta. Ela sabia a verdade, mas o aconchego do lar despertou algo profundo dentro dela. Ela não conseguia evitar o desejo de prolongar aquele momento. Enquanto seus copos tilintavam suavemente, Tsunade baixou a cabeça, escondendo suas emoções da vista de Yoru. Desta vez, ela tomou apenas um pequeno gole da bebida. Ao pousar o copo, seus olhos âmbar, já marejados de lágrimas, contemplaram a mesa repleta de comida. Seus pratos favoritos, até mesmo seu vinho predileto.
O calor há muito esquecido do lar foi despertado. Após um instante, enquanto o sabor persistente do vinho se acomodava em sua língua, Tsunade respirou fundo. Quando ergueu os olhos novamente, a Hokage da folha oculta, Tsunade, havia retornado. Ou melhor, a quinta Hokage, Tsunade, estava de volta. Uchiha, não pense que esse seu truquezinho vai me enganar. Você é de outro mundo. O que isso tem a ver comigo? À mesa de jantar, Tsunade zombou dele, seu semblante frio fazendo parecer que tudo o que havia acontecido antes não passará de uma ilusão. Mas do outro lado da mesa, Yoru simplesmente sorriu. Essa era a verdadeira natureza de Tsunade. Sua vulnerabilidade interior ficou exposta, mas ela jamais permitiria que isso se tornasse uma arma contra ela. Ela esmagaria qualquer um que tentasse. Eu já te disse, isso é apenas para comemorar nosso primeiro encontro. Yoru sorriu inocentemente, assentindo com a cabeça enquanto falava. Do outro lado da mesa, Tsunade bufou friamente. Ela virou seu copo de vinho de um só gole e, sem hesitar, pegou seus hashis e começou a comer. Não pense que simplesmente preparando uma refeição com meus pratos favoritos e criando uma atmosfera acolhedora e sentimental, você conseguirá atingir seu objetivo. Eu não sou nenhuma garotinha recém-saída da academia ninja. Tsunade, com sua personalidade forte e direta, colocou tudo às claras enquanto erguia uma sobrancelha para a pessoa à sua frente. Ao mesmo tempo em que o avaliava, Tsunade murmurou algo para si mesma. Como esperado, mesmo em outro mundo, seu gosto para homens não a havia decepcionado, jovem e bonito, de fato. Tsunade, você é magnânima como sempre. Você teve um dia longo, vamos comer primeiro e depois podemos discutir assuntos sérios. Que tal? Yoru sorriu, repetindo o tom dela, tentando agradá-la, enquanto Tsunade respondeu com um resmungo sem remorso. À mesa de jantar, uma cena peculiar se desenrolou. De um lado, Yoru, refinado e sorridente, observava Tsunade comer. Do outro, Tsunade devorava a comida e bebia saquê sem reservas, comendo e bebendo com gosto. Vá com calma. Você não deveria beber mais desse saquê. Cale-se. Coma uma sopa em vez de apenas beber álcool. Fique quieto. Deixe-me servir-lhe mais saquê. Quando terminar a sua refeição, eu lhe trago mais. Aqui está o seu frango macio favorito. Passei a tarde inteira preparando para você. À mesa com um sorriso afetuoso no rosto, Yoru serviu a comida com esmero, serviu saquê e até limpou carinhosamente as migalhas dos cantos da boca de Tsunade. Apesar de ser mais velha que ele, Tsunade se viu recebendo toda aquela atenção, embora inicialmente tenha reagido com desdém e irritação. Mas conforme a refeição prosseguia, sua irritação diminuiu. Quando olhou em seus olhos claros e puros, olhos repletos de afeto genuíno, vislumbrou uma ternura que não esperava. Droga! Que olhar é esse? Uma mulher não pode comer em paz sem você fazendo essas besteiras? A língua afiada de Tsunade não vacilou, mas quando toda a comida da mesa acabou e seu estômago estava quente e cheio, ela finalmente olhou para cima, lançando-lhe um olhar fulminante. Fique parado. Antes que ela pudesse reagir, Yoru se inclinou com um sorriso e delicadamente limpou um grão de arroz do canto da boca dela. Então, para sua surpresa, ele o comeu deliberadamente bem na frente dela, com uma expressão provocadora. Viu? Mesmo neste mundo, você ainda tem o mesmo gosto. Você. Tsunade estava furiosa. Deveria alertar Anbu? Não, ainda não. Qual era exatamente o objetivo daquele sujeito? Essa era a pergunta que ela mais queria ver respondida. Me sirva outra bebida. Esta noite você realmente não deveria. Sob o olhar penetrante de Tsunade, Yoru suspirou impotente e acenou com a mão em sinal de rendição. Tudo bem, tudo bem. Só por esta noite vamos nos dar ao luxo de um pequeno prazer. O saquê transparente encheu lentamente a xícara de Tsunade. Sob a luz quente, ela segurou a xícara na mão, sua expressão tornando-se gradualmente séria, seu olhar examinando o homem à sua frente. Diga-me, qual é o seu propósito ao vir a este mundo? Qual é a sua ambição? Ao fazer a pergunta, Tsunade sentia-se dividida. As ilusões que ele lhe mostrará revelavam suas ambições sem qualquer tentativa de escondê-las. Essa falta de dissimulação era o que a preocupava. Ela não podia se dar ao luxo de ceder aos seus próprios sentimentos e correr o risco de trazer desastre para este mundo. Como posso dizer isso? Yoru pegou sua xícara de saquê, mas hesitou por um instante. Sob o olhar tenso de Tsunade, ele pousou a xícara e em vez disso pegou o bule de chá que estava por perto. Você nem gosta de beber saquê. Não sei como a minha versão de outro mundo poderia ter se interessado por você. Tsunade o observou com desdém, mas Yoru retribuiu o olhar com um sorriso sereno. Você entendeu errado. No começo, foi você quem decidiu me manter. Calhe a boca. Tsunade ficou sem palavras, relembrando as memórias daquele outro mundo. Será que sua contraparte naquele mundo era tão ousada? Aliciar alguém e transformá-lo em marido? Inacreditável. Tudo bem, não precisa se preocupar tanto. A Tsunade deste mundo era a quinta Hokage de Konoha. Independentemente das circunstâncias, ela carregava a responsabilidade de proteger a vila, mesmo que isso lhe custasse a vida. A Tsunade do outro mundo, porém, havia trilhado um caminho diferente. Ela não passou por anos de autodestruição e desespero. A dignidade e a elegância de suas ações naquele mundo não diminuíram em nada, pelo contrário, só aumentaram. Mas a Tsunade deste mundo passou quase 20 anos se entregando a prazeres pessoais, apenas para ser forçada a assumir o cargo de Hokage. Ela herdou um caos completo. Externamente, Konoha já não era a força militar mais poderosa do mundo ninja. Internamente, era assolada por constantes interferências e obstruções. A ameaça da organização Akatsuki pairava nas sombras. Todos ao seu redor pareciam pregar a estabilidade para Konoha, deixando-a incapaz de agir de fato. No fim, ela decidiu deixar as coisas desmoronarem. Se eles não queriam mudanças, por que ela deveria se importar?
Como posso dizer? Embora a ilusão tenha durado pouco mais de um mês para você, no outro mundo, muitos anos se passaram. Permita-me apresentar-me formalmente. Sou Uchiha Yoru, o quarto Hokage de Konoha e, mais importante, seu marido. Do outro lado da mesa, Tsunade engasgou com as palavras dele. Ouvir que ele havia se tornado o quarto Hokage não era tão surpreendente, considerando que ela tinha visto dele naquela ilusão. Mas a última parte, marido, fez com que ela tossisse violentamente. Quando viu o sorriso zombeteiro dele, ela o encarou com raiva. Hokage. Então, somos iguais, é isso? Dois líderes de duas linhas temporais diferentes, o quarto Hokage e o quinto Hokage, acabaram de alguma forma sentados juntos. Quanto ao motivo de eu estar aqui desta vez, bem, eu tenho uma certa ambição. Não a escondi de você antes, e meu principal objetivo ao vir para cá é obter o poder das bestas com cauda. Ao mesmo tempo, quero mudar este mundo, consertar o que está errado nele. Enquanto Yoru falava com total franqueza sobre suas ambições, a expressão de Tsunade mudou para choque. Então ela deu uma risadinha. Você tem coragem de dizer tudo isso em voz alta? Não tem medo de que eu ordene aos ninjas de Konoha que o capturem? Diante da ameaça, Yoru sorriu e assentiu com a cabeça. Não tenho medo. Se você fizer isso, simplesmente levarei você comigo. Para mim, esta versão imperfeita de Konoha não vale nem uma fração de você. Aquelas palavras ecoaram em seus ouvidos, deixando Tsunade momentaneamente atonita. A sinceridade em seu olhar claro e sorriso genuíno pareciam confirmar que ele realmente falava sério. Parecia que se ela recusasse, ele deixaria Konoha intocada, exatamente como havia prometido. É claro que no seu caso posso me abster de tomar medidas contra Konoha, mas não posso garantir o mesmo para meus subordinados. De repente, a segunda parte da frase de Yoru enfureceu Tsunade. Sem vergonha. Estou falando sério. Embora minhas ambições sejam vastas, para ser honesto, a Konoha deste mundo não é nem de longe tão importante quanto você. Yoru falou com sinceridade genuína. Ele realmente não tinha nenhuma consideração pela Konoha deste mundo, pois a considerava totalmente desinteressante. Sua força militar já havia caído para o terceiro nível. Não fosse a presença do protagonista, o declínio de Konoha seria irreversível. Numa pequena vila ninja onde o Hokage, 2 conselheiros e Danzou, como líder da raiz, detinham o poder, 3 vozes competiam pela liderança. O que isso significa? Corrupção. Se a Tsunade deste mundo discordasse dele, que assim fosse, afinal, era apenas Konoha. Ele realmente a desprezava, mas este mundo não desistiria tão facilmente. Capítulo 322. A vila não é tão importante quanto você, Tsunade. A voz calma ecoou, causando ondas no coração de Tsunade, fazendo-a esboçar um sorriso autodepreciativo. Quem diria que depois de todos esses anos, alguém ainda conseguiria me bajular desse jeito? Naquele ambiente acolhedor e aconchegante, Tsunade o provocava. Ela não era a mesma Tsunade de outro mundo. Yoru deu uma risadinha e assentiu. Não consigo evitar. Afinal, você é a Tsunade. Essa declaração provocou um revirar de olhos desdenhoso por parte de Tsunade. Essa atitude, típica dos Uchiha. Era preciso admitir, a ambição descarada e o comportamento possessivo de Yoru realmente combinavam com o estilo Uchiha. Não era essa a essência do clã Uchiha? Se eles não gostassem de você, isso ficaria estampado na cara deles. E se você ousasse discutir, eles estariam prontos para brigar. Por falar nisso, assim que o clima ficou um pouco pesado, Yoru pareceu se lembrar de algo. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele se levantava e tentava puxar Tsunade consigo. Como está é a primeira vez que nos encontramos, comprei muitos presentes para você hoje. Solta-me. Tsunade o encarou com raiva. Aquele marido de outro mundo estava puxando. Tsunade, você está vivendo sozinha neste mundo, e é evidente que você não cuida de si mesma. Sua casa está completamente vazia. Yoru ignorou os protestos dela, seu olhar gentil carregando um toque de domínio, deixando claro para Tsunade que aquele homem não recuaria. Na grande residência de Tsunade, que estava praticamente sem uso desde que ela se tornou Hokage, o som de água corrente ecoou pela cozinha pela primeira vez em anos. Tsunade, subindo as escadas, parou ao vislumbrar alguém na cozinha lavando a louça com um sorriso radiante. Ela ficou paralisada por um instante. Quase parecia um lar. Vamos! Deixando para trás um clone das sombras para terminar a limpeza, Yoru conduziu Tsunade corajosamente escada acima até o quarto, tratando o lugar como se fosse seu. Momentos depois. O que é tudo isso que você comprou? Dentro do quarto, enquanto Tsunade abria um pacote impecável após o outro, encontrou araras repletas de roupas elegantes e de alta qualidade. Havia também inúmeros pares de sapatos de salto alto requintados, meias e joias, uma impressionante variedade de luxo. Os olhos de Tsunade se arregalaram ao ver aquilo. Em toda a sua vida, ela nunca havia possuído tantas roupas. Quando era mais jovem, ela tinha algumas roupas, mas a maior parte do tempo era passada no campo de batalha, vestida com equipamento de combate. Quem tinha tempo para tais frivolidades? Ao ver sua reação, Yoru deu um passo à frente com um sorriso, escolheu algumas roupas e disse, você usa a mesma roupa há anos. Embora fique ótima em você, não dá para usar a mesma coisa para sempre. Não se esqueça de que você é a quinta Hokage deste mundo. Além disso, esses estilos são todos os seus favoritos. Ridículo. Essas são as preferências do eu do seu mundo, não minhas. A Tsunade madura fez um biquinho adorável, lançando-lhe um olhar fulminante. Seu coração estava em turbilhão. Ninguém nunca havia se importado com a vida pessoal dela. Ninguém nunca havia cozinhado para ela ou comprado roupas para ela. Neste mundo, ela era solitária. As pessoas a respeitavam como uma Dusani e como Hokage, mas ninguém realmente se importava com ela. Até mesmo Jiraiya só a convidava para sair para beber. Tsunade, passei um dia inteiro escolhendo essas roupas, andando por toda Konoha. Honestamente, a Konoha do seu mundo é tão fraca que nem sequer tem lojas de roupas decentes.
Observando o tagarelar, o olhar de Tsunade percorreu as meias de cores diferentes e os saltos altos. Seu rosto corou e ela cerrou os dentes. Você tinha segundas intenções, não é? Ela não era boba. Ficou claro que grande parte do que ele comprava não era para uso em público, mas sim para ocasiões privadas. Yoru fez uma expressão inocente e riu. Você está me entendendo mal. No meu mundo, você também não tinha tempo para comprar roupas, mas depois, quando você estava, motivada a formar uma família e pesquisar. Cough, cough. Ele parou de falar, mas o que queria dizer era claro. O rosto de Tsunade ficou vermelho, depois verde. Nossa, será que a versão dela em outro mundo era tão selvagem assim? E Kushina e Mikoto também? Chicotes meias. Nem pense nisso. Enquanto Tsunade tentava retrucar, Yoru a abraçou pela cintura, sua respiração quente roçando sua orelha. Você trabalhou tanto durante todos esses anos. Mas eu não vou te deixar ir. A primeira metade da sua frase foi terna e afetuosa, mas a segunda metade foi uma declaração de domínio. Era uma mensagem clara. Yoru já havia tomado uma decisão a respeito dela. Sempre menosprezando minha Konoha. Recuso-me a acreditar que a Konoha do seu mundo seja tudo isso. Rangendo os dentes, Tsunade mencionou outro mundo sobre o qual aprenderá através de Yamato. Naquela época, estávamos na Terceira Guerra Ninja. O desenvolvimento dos dois mundos não era tão discrepante. Mesmo que o fluxo temporal fosse diferente e o outro mundo tivesse avançado mais, ela duvidava que fosse muito mais forte que o dela. No máximo, eles poderiam ter mantido o exército mais forte. Tsunade sentiu-se frustrada. Se Jiraiya e os outros a tivessem apoiado com mais firmeza na reforma de Konoha, talvez a vila não tivesse ficado tão para trás. Eles poderiam ao menos ter conseguido acompanhar vilas como a nuvem e a pedra. Mas agora, até mesmo esse homem ousou menosprezar a aldeia dela. Perfeito. Já que o fluxo temporal é diferente, Tsunade, que tal visitar meu mundo e ver por si mesma? Ao ouvir as palavras dela, Yoru sorriu. Antes que Tsunade pudesse responder, ela foi empurrada para uma cadeira próxima com um grito. Mas primeiro, você deveria trocar de roupa. Senão, as pessoas podem pensar que estou te maltratando quando chegarmos lá. Você. Enquanto Tsunade protestava com os dentes cerrados, seu corpo traía seus pensamentos. No fundo, como qualquer mulher, ela não conseguia resistir ao fascínio de se vestir bem. Um conjunto justo que delineava a cintura com uma capa vermelho escura por cima, realçava sua silhueta esbelta. Pela primeira vez, suas longas pernas estavam envoltas em meias pretas, combinadas com sapatos de salto alto novinhos em folha. É assim que você encanta as mulheres? Claro, minhas lindas mulheres merecem ser mimadas. Yoru admitiu sem pudor que seu sorriso era irritante e, ao mesmo tempo, estranhamente cativante. Tsunade se viu tanto irritada quanto invejosa. Finalmente, ao ver seu reflexo no espelho, ela paralisou. Era ela? Por trás de sua postura heroica e elegante, parecia que ela havia retornado instantaneamente aos seus 20 e poucos anos. Seus cabelos dourados foram delicadamente penteados por Yoru, e um par de belas e divertidas tranças caíam em cascata até a parte inferior de suas costas. As mechas douradas de cabelo em cada lado da testa depois de penteadas, faziam com que ela parecesse completamente diferente da aparência imutável que ostentava há anos. Se fosse preciso usar uma palavra para descrevê-la agora, seria jovem e cheia de vitalidade. Segure-se firme. Antes mesmo que Tsunade pudesse reagir às suas palavras de surpresa, Yoru a pegou no colo como uma princesa. Ao mesmo tempo, seus olhos revelaram o Mangekyou Sharingan. Com a rápida rotação do Mangekyou, um Doujutsu espaço-temporal foi imediatamente ativado. Doujutsu, reflexão divina. Em Konoha em outro mundo, é a Tsunade-sama. E o Okage-sama. Nossa, Tsunade-sama ficou ainda mais linda. Tsunade-sama, acabamos de receber tecidos novos na nossa loja. Venha dar uma olhada. Tsunade-sama, estes são dangos frescos. Vendi os mais antigos ontem. Enquanto caminhavam pelas ruas mais largas e movimentadas, Tsunade parecia incrédula. A economia da Konoha deste mundo era inegavelmente forte, muito além de suas expectativas. Mais importante ainda, ao longo do caminho, os rostos familiares dos ninjas de Konoha sorriram calorosamente para ela. Além do respeito, suas expressões também irradiavam uma felicidade genuína que vinha de dentro. Cada rosto exibia um sorriso de pura alegria. Então, este é o seu mundo. Tsunade ficou momentaneamente impressionada com o entusiasmo dos aldeões. Parecia que em seu próprio mundo, o que ela recebia era respeito, não o tipo de felicidade sincera que via ali. Absorta em seus pensamentos, ela ergueu o olhar para contemplar a pedra Okage. Os rostos familiares de seu avô, o primeiro Okage, e de seu tio-avô, o segundo Okage, estavam esculpidos ali. Em seguida, havia uma estátua sem rosto, mas com um único olhar, ela a reconheceu. Era o monumento do terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi. E depois disso surgiu o belo rosto de Uchiha Yoru, contemplando toda Konoha. Enquanto Tsunade ainda se adaptava a esse mundo desconhecido, seus passos pararam repentinamente. Chegamos ao nosso destino para esta noite. Quando Tsunade recobrou os sentidos, ficou estupefata com um enorme edifício brilhantemente iluminado à sua frente. Uma placa dourada deslumbrante com a palavra Jogos de Azar brilhava intensamente, fazendo com que seus olhos se arregalassem em choque. Vamos lá. Esta noite vou te levar para dominar o cassino. Raramente frequentando um cassino, Yoru riu de coração enquanto conduzia Tsunade ao cassino mais luxuoso de Konoha. Assim que entrou, os olhos de Tsunade se arregalaram ainda mais.
Ela jurou que nem mesmo o palácio do Daimyo do Fogo em seu mundo se comparava à opulência desta cidade de jogos de azar. Por onde quer que olhasse, viam-se magníficos cassinos adornados com ouro e jade. Os ninjas de Konoha patrulhavam a área, garantindo a segurança e a ordem. Todo o cassino era extravagantemente luxuoso, com inúmeras atendentes femininas atraentes e croupiers sedutores. O que mais surpreendeu Tsunade foi a clientela. A maioria dos jogadores eram nobres, comerciantes e aristocratas de diversos países. O Okage-sama chegou. Haha, parece que o Okage-sama trouxe a Tsunade-sama com ele hoje. Vejam só, é a Tsunade-sama, a gastadora. Venham todos. Quando Yoru entrou, muitos acenaram calorosamente com a cabeça e o cumprimentaram com reverência e entusiasmo. Mas quando Tsunade apareceu, todo o cassino explodiu em animação. Os olhos de todos os jogadores ficaram vermelhos de fervor. Aquele olhar familiar fez Tsunade voltar à realidade. Ela jurou que não estava imaginando coisas. Todos a olhavam como se ela fosse uma galinha dos ovos de ouro. Que irritante! Rangendo os dentes, Tsunade cerrou os punhos e gritou furiosamente: "Esta noite vou recuperar tudo." Sua ousada declaração só deixou os apostadores ainda mais animados. A infame gastadora compulsiva estava ali. Era como se Konoha estivesse distribuindo brindes. Finalmente, eles tinham a chance de recuperar tudo o que haviam perdido. Rápido, aposte contra quem gasta muito. Droga, estou perdendo há 3 dias. 3 dias inteiros. O sábio dos 6 caminhos finalmente deve estar sorrindo para mim. Vou recuperar tudo esta noite. Eu juro, se eu recuperar meu dinheiro, vou direto para casa. Os apostadores, tomados pela empolgação, apressaram-se em fazer suas apostas. Enquanto isso, Tsunade esqueceu todas as suas preocupações, o rosto corado de alegria ao pegar as ferramentas de jogo que lhe eram familiares. Vou optar por algo pequeno. Revelação. 666 grande. Droga. Tsunade praguejou frustrada, enquanto os apostadores ao redor comemoravam com entusiasmo. Como esperado. Não importa o mundo, Tsunade continuava sendo a mesma galinha dos ovos de ouro, a deusa da fortuna dos apostadores que sempre lhes trazia ganhos. Desta vez, vou apostar alto. 1, 2, 3 pequeno. Droga. Não acredito nisso. Hahaha, ganhamos de novo. Esquece. Cansei desse jogo, vou jogar cartas. No cassino deslumbrantemente iluminado, Tsunade parecia ter deixado de lado todas as suas preocupações. Seus olhos estavam totalmente focados nas cartas, enquanto os jogadores colocavam suas fichas com avidez. Tsunade, sua sorte não mudou nem um pouco. Cala a boca. É por sua causa que eu continuo perdendo. Pare de me distrair. Resmungando, Tsunade sentou-se em uma poltrona luxuosa, alheia, ou talvez plenamente consciente, de que Yoru havia passado o braço em volta dela. Sentada no colo de Yoru, ela parecia não se importar. O homem atrás dela sorriu gentilmente, observando-a brincar como uma criança. Ocasionalmente, ele afastava as mechas douradas de cabelo dela que lhe atrapalhavam. Servia-lhe um copo de suco ou dava leves tapinhas em sua mão para consolá-la após uma perda. Naquele momento, Tsunade estava completamente imersa no jogo, como se nada mais importasse. Ou talvez como se tivesse escolhido deliberadamente se entregar à realidade daquele mundo. No fundo, porém, ela estava tomada por ciúme e inveja. Essa versão de si mesma era muito mais sortuda do que ela. Seu irmão e seu clã ainda estavam vivos, e ela até tinha um ombro amigo em quem se apoiar. Uma mistura de mágoa, inveja e emoções complexas a invadiu enquanto Tsunade saboreava avidamente tudo que este mundo tinha a oferecer. Tudo que não lhe pertencia. Ela sabia, no fundo, que nada daquilo lhe pertencia. Talvez, ao acordar no dia seguinte, tudo desaparecesse como um sonho. Então ela não se importou com as ações sutis de Yoru. Em vez disso, permitiu-se acreditar que era simplesmente a outra Tsunade neste mundo ilusório. De qualquer forma, tudo gira em torno de mim. Então qual o problema em me divertir um pouco? Com uma mentalidade tão dominadora, Tsunade mergulhou de cabeça no jogo que tanto amava. Ela não se divertia tanto há anos, especialmente depois de retornar a Konoha e se tornar Okage, onde era só trabalho irritante. Trabalho. E mais trabalho. Droga. Como é que eu perdi de novo? Tsunade, como um jogador em uma sequência de derrotas, cerrou os dentes em frustração, mas de alguma forma exalava um charme adorável. Ao lado dela, Yoru sorria amplamente, girando uma mecha de cabelo dourado entre os dedos. Capítulo 323. Está ficando tarde. Vamos encerrar por hoje. De repente, a voz suave de Yoru ecoou ao lado de seus ouvidos. Há pouco tempo, Tsunade estava absorta em jogos de azar, seus olhos de jogadora vermelhos de desespero. Mas ao ouvir aquelas palavras, suas pupilas castanhas brilhantes se clarearam instantaneamente. Do começo ao fim, ela nunca se perdeu completamente no jogo. Ou talvez fosse a vontade de uma ninja, apostar era apenas um hobby, e ela ainda tinha esse nível de autocontrole. Droga, ainda nem é tão tarde assim. Tsunade nem percebeu a mudança, em vez disso fez um bequinho, quase como se estivesse se comportando de forma mimada. Ou melhor, ela queria representar a versão dela mesma para este mundo, para que os outros não percebessem nada. Claro, essa também era uma desculpa que ela dava a si mesma, lá no fundo. Contudo, Yoru, que sempre a mimara, desta vez apenas sorriu em silêncio enquanto a olhava, o que não deixou a Tsunade outra escolha senão acenar com a mão em sinal de derrota. Tudo bem, tudo bem. Vou parar, já que não posso discutir com você. Ao ver o temperamento infantil de Tsunade, Yoru sorriu e gentilmente pegou as cartas de suas mãos, colocando-as sobre a mesa. Os outros jogadores no cassino explodiram em aplausos mais uma vez. Droga! Não acredito que perdi tanto esta noite. Não se preocupe, eu te pago quando voltarmos. Tsunade falou irritada, sem esperar ter perdido tanto em apenas uma noite de descuido. No entanto, Yoru, que a abraçava pela cintura, provocou-a com uma risada. Me pagar de volta? Este cassino nos pertence. Por que você precisaria pagar a sua própria casa? O que?
Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque ao ouvir que aquele magnífico cassino lhe pertencia. Ao sair, ela olhou para trás, para o cassino dourado semelhante a um castelo. Naquele instante, sentiu uma pontada de amargura no coração. Essa versão dela neste mundo tinha uma vida tão fácil. Ela tinha tudo, até mesmo sua paixão por jogos de azar a levou a ser dona de um cassino tão grande. Tsunade começou a sentir cada vez mais inveja da versão dela mesma neste mundo, seus olhos até ficando um pouco vermelhos. Eles eram a mesma pessoa, então por que o destino resolveu pregar uma peça nela, levando-os por caminhos completamente diferentes? Quanto a Yoru, ele encarava o cassino com indiferença. Para ele, era meramente uma ferramenta para ganhar dinheiro e cumprir missões para os nobres. Principalmente com Tsunade, a maior ovelha, visitando ocasionalmente o cassino para distribuir riquezas. O resultado? Uma horda de jogadores acorreu ao local, sem saber que ele estava lucrando ainda mais. Ao perceber a tristeza nos olhos de Tsunade, Yoru sorriu e tocou levemente em sua testa, pegando-a de surpresa. Não estou dizendo que você não pode mais jogar. Eu te trago de volta amanhã. Mas por agora é hora de ir para casa. Naquele instante, Tsunade despertou de seus devaneios. Olhando para o céu noturno de Konoha, ela viu uma vila próspera e poderosa, tão diferente de seu mundo. No entanto, estava repleto de tantos rostos familiares, o que a deixou um pouco perdida. Será que o mundo dela estava realmente errado? Será que este mundo era o certo? Pelo menos, a julgar pela prosperidade e força de Konoha. Mesmo enquanto jogava no cassino, Tsunade, com seus sentidos ninja aguçados, usava o local como um ponto privilegiado para coletar informações. Em apenas algumas horas, ela já havia reunido a maior parte das informações básicas deste mundo. E foi isso que a chocou. A Konoha deste mundo era de fato a vila ninja número 1, mas não era nada como ela havia imaginado. Era um nível completamente diferente de ser a número 1. A princípio, ela pensou que poderia ser como Konoha durante seu auge em seu mundo, dominante em sua época. Mas este mundo lhe dizia o contrário. Konoha havia estacionado tropas em inúmeras pequenas nações por todo o mundo ninja, sem mencionar que a Vila da Areia, da Terra do Vento, e a Vila da Névoa, da Terra da Água, já haviam sido absorvidas por Konoha. A integração estava praticamente definida. Konoha havia conquistado metade do mundo ninja. Assim que tudo fosse devidamente assimilado, eles poderiam lançar sua campanha para dominar o mundo ninja a qualquer momento. A Konoha deste mundo era absurdamente forte. Foi simplesmente ultrajante. Ao ver o enorme castelo, uma estrutura onírica saída diretamente de um conto de fadas, Tsunade ficou ainda mais impressionada. Ao lado dela, Yoru sorriu e explicou. Você sabe como a Kushina é. Para ser sincero, a casa é um pouco grande, mas é muito confortável. Um pouco grande? Era muito mais do que apenas um pouco grande. Era como um castelo de conto de fadas que ganhou vida. Confortável? Tsunade jurou que agora estava verdadeiramente amargurada. A versão dela neste mundo teve muita sorte, de poder viver em um lugar como este. Um castelo de conto de fadas onde se pode esquecer todas as preocupações e descansar confortavelmente. Mas ao entrarem no castelo, Tsunade, apesar de não demonstrar nenhuma mudança externa, estava hesitante. Seu corpo até enrijeceu ligeiramente. Não se preocupe. Eu já avisei a todos, eles estão todos ansiosos para te receber. Yoru sorriu para tranquilizá-la, mas Tsunade ergueu uma sobrancelha e disse teimosamente, tique como se eu fosse ter medo. No momento em que entraram, as luzes acenderam instantaneamente, seguidas pelo som de confetes comemorativos estourando. Num instante, as luzes deslumbrantes do castelo de sonho iluminaram a cena, e inúmeras fitas coloridas caíram do céu. Irmã Tsunade, feliz aniversário. Irmã Tsunade, você finalmente voltou. Venha, venha, deixe-me ver se minha irmã Tsunade ainda está tão... Kushina correu animada e abraçou Tsunade. Então, os grandes olhos de Kushina se fixaram no farto busto de Tsunade, e sua expressão azedou. Elas ainda são desse tamanho? Droga, eu pensei que a irmã Tsunade de outro mundo fosse menor. Irmã Tsunade, seja bem-vinda de volta. Com uma voz calorosa e gentil, Mikoto se aproximou com um sorriso radiante. Naquele instante, Tsunade ficou parada, atônita, encarando os rostos sorridentes e familiares à sua frente e as fitas coloridas voando por toda parte. A atmosfera festiva a deixou momentaneamente sem palavras. Foi só depois que Yoru deu um tapinha leve nas costas dela e a lembrou suavemente. Hoje é 2 de agosto, é o seu aniversário. Além disso, se você olhar para as fitas no chão, verá que eles já comemoraram uma vez antes. A primeira parte da mensagem dele era sobre o aniversário dela, enquanto a segunda parte insinuava sutilmente que a Tsunade deste mundo já havia retornado e recebido uma recepção igualmente grandiosa. Bem-vindo de volta. Quando a Tsunade Senju deste mundo apareceu, a multidão engasgou de surpresa. 2 Tsunades idênticas estavam diante deles. Tsunade, ao lado de Yoru, ficou atônita. Ela percebeu que, embora fossem idênticos fisicamente, a versão dela deste mundo exalava um orgulho e uma felicidade que lhe faltavam. A Tsunade Senju deste mundo ostentava um sorriso radiante, sua postura nobre e a alegria em seus olhos eram inconfundíveis. Em contraste, a versão dela, embora firme e determinada até a medula, não conseguiu evitar um sorriso amargo em comparação. Parece que eu realmente perdi, e perdi completamente. Em todos os aspectos, o outro lado a havia derrotado. Eles eram fundamentalmente diferentes. Mesmo assim, a personalidade de Tsunade não lhe permitia demonstrar fraqueza externamente. Ela respirou fundo, exalando a aura da quinta Hokage, e caminhou até ficar de frente para outra Tsunade, acenando com a cabeça em sinal de calma. Então você é eu neste mundo. Para ser honesto, tenho um pouco de inveja de você, às vezes até um pouco de ciúme.
É mesmo? Bem, não há nada que eu possa fazer a respeito. Devo ser mais inteligente que você. Compreendi a essência deste mundo desde cedo e comecei a buscar poder durante a Segunda Guerra Ninja. Somente confiando no poder pude proteger as pessoas que eu queria proteger. Ah, é mesmo? Que pena que eu não tenho a mesma sorte que você. Nunca imaginei que seu maridinho fosse tão prestativo. É uma pena mesmo, mas o marido é a própria perfeição. Você está cultivando alguém com cuidado? Ou é apenas um experimento? Ou isso se tornou sério em algum momento e vocês acabaram juntos? Senju Tsunade versus a Quinta Hokage Tsunade. Embora as duas estivessem sorrindo calorosamente uma para a outra, todos os presentes podiam perceber. A atmosfera era tensa, cortante como uma lâmina. O perigo espreitava por toda parte. Ao lado, os olhos de Kushina brilharam enquanto observava a cena se desenrolar. Ela sussurrou para Mikoto. Irmã Mikoto, você acha que as duas Tsunades vão começar a brigar? Mikoto deu um tapinha leve na travessa Kushina, divertida. Aquela encrenqueira ainda estava tentando causar confusão numa hora dessas. Você não está curioso para ver qual das irmãs Tsunade é a mais forte? A ousada Kushina, incapaz de conter sua empolgação, provocou Mikoto com um olhar malicioso. Mikoto baixou a cabeça e sussurrou. Kushina, é melhor você ter cuidado, ou a irmã Tsunade vai te punir mais tarde. Você já se esqueceu da última vez que se transformou em Tsunade de madrugada e ela te amarrou. Ao ouvir Mikoto mencionar seu passado embaraçoso, Kushina fez beicinho e murmurou. Vamos lá, a irmã Tsunade também gostou, mesmo que tenha fingido o contrário. Quando ela me amarrou para me dar uma lição, por que não me deixou desfazer o jutsu de transformação? Puxa vida! Mikoto, que normalmente era calma, não conseguiu evitar corar com as palavras de Kushina. Ela repreendeu. Kushina, você já é uma mulher tão adulta. Por que ainda é tão brincalhona como era quando criança? Mas é verdade. Irmã Mikoto, você não se lembra de como ficou animada e feliz quando usei minha boca para te ajudar? Kushina ergueu uma sobrancelha de forma sugestiva, fazendo o rosto de Mikoto ficar ainda mais vermelho. Mikoto, conhecida por sua gentileza e compostura, geralmente era o exemplo perfeito de uma mulher carinhosa. Mas ao lado da vivaz e travessa Kushina, nem mesmo ela conseguia manter a calma. Senju Tsunade, com sua presença imponente, administrava a casa com o apoio de Mikoto, garantindo que tudo estivesse em ordem e harmonia. Enquanto isso, a energia lúdica de Kushina adicionava uma atmosfera alegre e infantil à família. A grande e luxuosa mesa de jantar estava rodeada de sorrisos e risos. Feliz aniversário, irmã Tsunade. Não, deveriam ser as duas Tsunades feliz aniversário. Pensei em comprar 2 bolos de aniversário, mas Kushina disse que como ambas são Tsunade, deveríamos usar apenas um e fazer um pedido de aniversário em conjunto. O enorme bolo de aniversário estava iluminado por velas, cujas chamas tremeluziam suavemente. Ambas as Tsunades sorriram, fecharam os olhos e fizeram seus pedidos. Sob as alegres bênçãos de todos, as duas Tsunades abriram os olhos simultaneamente, como se estivessem em perfeita sincronia, e apagaram as velas juntas. Uau, feliz aniversário, irmã Tsunade! Eu quero a parte de chocolate do bolo. Já que tem 2 Tsunades, eu quero 2 fatias. A personalidade brincalhona de Kushina trouxe uma atmosfera descontraída ao encontro, fazendo todos rirem. Pode cortar. Mas lembre-se, é seu aniversário, Tsunade. Com um sorriso gentil de Yoru, as duas Tsunades trocaram um olhar antes de pegarem facas e garfos para começar a cortar o bolo. Ao encarar o grupo que celebrava seu aniversário, a expressão de Tsunade suavizou-se num sorriso genuíno. No fundo, porém, ela sentiu uma pontada de emoção, quase um tremor. Um aniversário. Quando foi a última vez que ela comemorou um? Já fazia tanto tempo que ela quase havia esquecido. Quem diria que ela teria a chance de comemorar seu aniversário novamente em vida? E desta vez, não foi puramente por motivos políticos ou relacionados a ninjas. Bem, talvez houvesse algum motivo oculto envolvido. Os rostos alegres e os olhares intensos daqueles ao seu redor faziam seu coração se sentir ao mesmo tempo pleno e inquieto. As duas Tsunades cortaram o bolo com cuidado, garantindo que todos recebessem 2 fatias. Quando chegou a vez de Kushina, ela falou com ousadia. Irmã Tsunade, você deve ficar aqui. Se tudo der errado, nós imploraremos a Yoru para garantir que ele não prejudique a Konoha do seu mundo. Eu não quero que você volte. Embora Kushina exibisse seu sorriso alegre de sempre, seus olhos lacrimejantes e sua voz trêmula revelavam seus verdadeiros sentimentos. Kushina, assim como Uzumaki Mito, possuía uma habilidade única de sentir o bem e o mal nos outros. Por estar tão próxima, ela conseguia sentir as emoções no coração de Tsunade. Seu olhar puro e sincero fez as pupilas de Tsunade tremerem levemente. Mas diante de todos, Tsunade simplesmente sorriu afetuosamente. Nossa, a Kushina cresceu tanto e continua tão adorável. Aqui está uma fatia de bolo cortada pessoalmente pela sua irmã mais velha. Tsunade evitou completamente o assunto, beliscando a bochecha de Kushina em tom de brincadeira. A outra Tsunade, Senju Tsunade, observou a interação e balançou a cabeça com um sorriso. De todas as pessoas ali presentes, inclusive ela mesma, apenas o coração de Kushina permaneceu verdadeiramente puro e inocente. Até ela teve que admitir que não conseguia se igualar a Kushina nesse aspecto. Obrigada, irmã Tsunade. Feliz aniversário para as duas irmãs Tsunade. Pakura disse com carinho. Quando chegou a vez de Mei ter um Mi, ela lançou um olhar sedutor para Tsunade, inclinou-se para perto e sussurrou. Irmã Tsunade, deixe-me dizer uma coisa, as habilidades de Yoru-sama são incríveis. Mesmo quando nos unimos, não conseguimos derrotá-lo nenhuma vez. Puxa vida! O tom sugestivo de Mei fez com que todos os presentes, todos ninjas com audição aguçada, entendessem claramente o que ela queria dizer. As mesmas palavras, quando ditas por Mei e Kushina, carregavam tons completamente diferentes. As palavras de Mei eram sedutoras e provocativas, enquanto as de Kushina eram lúdicas e inocentes. Feliz aniversário para as duas Tsunades!
Quando chegou a vez de Yoru, ele olhou para as duas Tsunades com um olhar de desculpas e explicou. O irmão Navaki ainda está em missão. Avisei-o com antecedência, mas o mais cedo que ele poderá voltar é daqui a 3 dias. Ele não chegará a tempo para a celebração de hoje, mas sempre haverá o ano que vem. Tik, aquele pirralho devia ficar lá fora treinando bastante, disse Senju Tsunade com desdém, acenando com a mão como se não importasse. Ao mesmo tempo, a quinta Hokage Tsunade, ao ouvir o nome Navaki, teve um tremor nas pupilas, mas seu rosto permaneceu completamente inalterado. Enquanto as duas Tsunades trocavam olhares incessantes, nenhuma delas queria recuar. Mesmo diante de alguém deste mundo, a quinta Hokage Tsunade exalava uma aura única. Ambas eram Tsunade, mas cada uma emanava uma presença distinta. Capítulo 324. Outro mundo. Na Terra do Fogo. Duas figuras vestidas com mantos pretos com nuvens vermelhas e usando chapéus de palha seguiam na direção de Konoha. Itachi-san, nosso destino é Konoha? A voz grave de Kizami Oshigaki ecoou quando a figura ao seu lado ergueu lentamente a cabeça, revelando o brasão Uchiha sob o chapéu. Era Uchiha Itachi. Como membro da organização Akatsuki, o olhar sereno de Itachi, adornado com o Sharingan de 3 Tomoe, não revelava nenhuma emoção enquanto ele assentia levemente. Sim. Ouvi dizer que depois que Sasuke matou Orochimaru, ele desapareceu por alguns dias e depois seguiu para Konoha. Não posso deixá-lo escapar, ainda preciso dele para substituir meus olhos. Ao ouvir as palavras frias e indiferentes de Itachi, Kizami sorriu, seu rosto semelhante ao de um tubarão se iluminando com um sorriso enquanto dizia em tom de deboche. Olhos, hein? A propósito, Zetsu me passou uma notícia recentemente. Aparentemente, Orochimaru não está morto. Ele foi visto em uma base no norte, aprontando das suas de sempre. Itachi não demonstrou surpresa com a notícia de que Orochimaru estava vivo. Em vez disso, sua expressão permaneceu completamente indiferente. Aqueles na Akatsuki que já haviam enfrentado Orochimaru sabiam muito bem que suas técnicas de imortalidade e sua arte de escapar eram muito mais problemáticas do que sua força física em si. No momento, porém, a mente de Itachi estava consumida por pensamentos sobre Sasuke. Ele estava até secretamente ansioso. Se Sasuke tivesse ido para Konoha, isso poderia significar que ele já havia descoberto a verdade sobre o clã deles? Enquanto os pensamentos de Itachi estavam inquietos, Konoha passava por mudanças sutis e silenciosas. Konoha. A luz do sol da manhã acabava de começar a surgir. Um raio de sol invadiu um quarto, iluminando uma cama coberta com cobertores macios. De debaixo dos cobertores, um par de pernas esbeltas, da cor de jade, se estendeu. Tsunade, está na hora de acordar. O café da manhã está pronto. A voz familiar ecoou pela sala, fazendo Tsunade abrir seus olhos sonolentos e embaçados. Ao ver a figura à sua frente, ela instintivamente soltou um leve gemido. Que monstro! Você não está cansado? Acariciando seus melões, Tsunade começou a se vestir lentamente. Naquele momento, ela não conseguia nem distinguir qual mundo era real. Embora a ilusão que vivenciara fosse apenas uma memória comum, fabricada, ela estivera profundamente imersa nela. Naquele outro mundo, ela vira uma versão de sua vida que a fizera questionar tudo. Lá, ela tinha família, seu clã, até mesmo seu irmãozinho. Aquele mundo continha tudo que ela havia perdido. Havia até alguém em quem ela podia se apoiar. Para alguém tão determinada quanto Tsunade, só o pensamento já lhe trazia um leve e doce sorriso aos lábios. Ao descer as escadas e ver o leite fumegante e o pão sobre a mesa, um sorriso caloroso suavizou o rosto de Tsunade. Esta casa, antes solitária e fria, agora parecia repleta de calor e conforto. Talvez fosse esse o verdadeiro sentido da vida. Yoru, está aí a sua identidade, disse Tsunade enquanto comia o café da manhã. Seu nome é Senju Yoru. De agora em diante, você é um membro da corte do Daimyo do Fogo e um Jounin de Konoha. Sua única tarefa é cuidar de mim. Balançando as pernas de forma brincalhona debaixo da mesa como uma criança, Tsunade, apesar de ser a quinta Hokage, parecia, naquele momento, uma mulher redescobrindo o calor familiar. Bem, uma nova identidade me serve, disse Yoru com um raro sorriso. Agora não precisarei mais me esgueirar para acessar os arquivos. O café da manhã passou rápido demais para o gosto de Tsunade. Ela desejou que aquele momento de convívio pudesse durar para sempre. Embora ainda fosse Tsunade, suas experiências a transformaram. Como a quinta Hokage, ela valorizava esses momentos fugazes de afeto com uma intensidade egoísta. Tsunade, esse hábito de andar descalça precisa mudar, disse Yoru, segurando delicadamente seus pés de jade em suas mãos. Uma onda de calor se espalhou com seu toque, e Tsunade fechou os olhos, claramente apreciando a sensação. Ou talvez fosse porque ela estivera sozinha por tanto tempo que a menina selada dentro de seu coração ansiava avidamente pela sensação de ser cuidada. Yoru, você me deixou exausta ontem à noite. Não tenho mais forças, murmurou Tsunade. Seu pijama folgado revelava uma pele tão lisa quanto jade, e quando Yoru ergueu os olhos enquanto segurava seus pés, percebeu um tom rosado suave. As bochechas de Tsunade coraram, mas ela teimosamente fingiu não notar. Ela não tinha ideia de quão atraente estava naquele momento. Uma mulher madura por fora, mas no fundo, ela era uma menina em busca de calor e conforto. Muito bem, se isso continuar, seu corpo não vai aguentar. O selo que coloquei em seu peito e o soro genético da Tsunade de outro mundo devem estar ajudando você a se adaptar. Em breve, você terá controle total sobre a liberação de madeira. Yoru a provocou com um sorriso travesso enquanto suas mãos deslizavam habilmente sobre sua pele macia. Calçando um par de meias cor da pele, Tsunade caminhou até a porta, onde dezenas de sapatos de salto alto, cuidadosamente dispostos, a aguardavam. Ela escolheu um par de sapatos elegantes e dourados, e seu olhar suavizou-se com hesitação. Após um beijo de despedida apaixonado, ela deixou, a contragosto, a casa que antes lhe parecera fria. Bem, minha quinta Hokage, hora de ir trabalhar, disse Yoru.
Vestidos e com postura elegante, os dois saíram juntos, dirigindo-se ao escritório do Okage. Bom dia, Okage-sama. Nossa, a Okage-sama é tão linda. Ontem ela vestia vermelho. Hoje é algo diferente. Não é à toa que ela é a Okage. Ouvi dizer que um homem tem estado hospedado na casa do Okage recentemente. Caminhando pelas ruas de Konoha, Tsunade exalava vigor e energia. Ela não dava atenção aos sussurros e olhares de admiração ao seu redor. Na verdade, ela parecia orgulhosa, embora nem ela mesma percebesse. A aura jovial que outrora possuía estava retornando. Quando finalmente chegou ao escritório do Okage, sua assistente, Shizune, não pôde deixar de piscar surpresa. Tsunade-sama, nos últimos dias você... Como confidente mais próxima de Tsunade, Shizune ficou chocada. Em apenas alguns dias, Tsunade parecia uma pessoa completamente diferente, jovem, vibrante e até mesmo atenta à sua aparência, algo que raramente fazia antes. Naquele momento, Tsunade irradiava um charme régio e elegante. Shizune, não me diga que você não percebeu que eu fiquei mais bonita? Tsunade soltou uma risada rara, exibindo abertamente sua transformação, o que deixou Shizune completamente atônita. Tsunade-sama, recentemente surgiram rumores de que você... Shizune, para uma mulher, não é normal ter um homem em casa. O tom de voz de Tsunade era de pura felicidade, o que chocou ainda mais Shizune. Era verdade. Essa foi uma revelação bombástica. Mas o que surpreendeu Shizune ainda mais foi o fato de ela não ter percebido absolutamente nada até então. Ao ver a reação adorável de Shizune, Tsunade também sorriu e acenou com a cabeça, dizendo: bem, não há nada que eu possa fazer a respeito. Encontrei a pessoa certa. Tsunade-sama. Naquele instante, Shizune sentiu como se o céu tivesse desabado, encarando Tsunade-sama em total descrença. Tsunade. Nesse instante, a porta do escritório do Okage foi aberta com um empurrão, e uma voz repleta de desagrado ecoou pela sala. Conselheiros. Ao ver quem havia chegado, Shizune imediatamente assumiu uma expressão respeitosa. Os recém-chegados eram ninguém menos que Mitokado Omura e o Tatani Koharu, os conselheiros Okage que haviam sido designados durante o mandato do terceiro Okage. Mas hoje os dois não tinham boas intenções. Seus rostos estavam sérios, as sobrancelhas franzidas, e eles emanavam um ar de descontentamento. Assim que entraram na sala, o Tatani Koharu, a senhora idosa, não conseguiu se conter e questionou Tsunade com a voz de uma pessoa mais velha. Tsunade, o que está acontecendo com Anbu nestes últimos dias? Nós duas não sabíamos de nada, mas houve transferências de pessoal, inclusive envolvendo a divisão de inteligência e a divisão de barreiras. Como você pode tomar uma atitude tão drástica e imprudente? E olhe para si mesmo, que tipo de exemplo você está dando? Enquanto falava, o Tatani Koharu não pôde deixar de sentir uma pontada de ciúme ao olhar para a deslumbrante Tsunade à sua frente. Há até rumores por aí de que nosso Okage-sama mantém um caso secreto com um homem e se diverte com ele todos os dias. Puxa vida! Logo pela manhã, com a porta do escritório do Okage escancarada, um grupo de Jounin que viera para relatar tarefas permanecia sem jeito do lado de fora, sem saber se deviam entrar ou não. Até mesmo Ataki Kakashi estava entre eles com uma expressão perplexa, mas secretamente alarmado. Como alguém particularmente sensível às correntes políticas subterrâneas, Kakashi havia notado os movimentos recentes. Era óbvio, Tsunade estava consolidando o poder. Embora tivessem se passado apenas alguns dias, Tsunade, com sua reputação como uma das Sannin lendárias e seus mais de 3 anos como Okage, já havia alocado inúmeros subordinados leais em vários departamentos. Tsunade pode ter parecido negligente no passado, mas ela não era tola. Ela havia tomado medidas para se proteger. Ela não se tornaria marionete de ninguém sem salvaguardas. Agora que ela havia começado a agir, essas medidas de segurança se tornaram uma arma, uma lâmina pronta para cortar o núcleo de Konoha e inaugurar uma nova era. Kakashi, o que está acontecendo com o Okage-sama nesses últimos dias? Até mesmo Might Guy, geralmente cheio de energia juvenil, percebeu que algo estava errado e baixou a voz para perguntar discretamente. Diante de Guy, Kakashi fingiu ignorância, mas ainda assim baixou a cabeça e sussurrou. O Okage-sama se apaixonou. Vamos nos concentrar apenas em nossas tarefas. Kakashi clássico. Todos os Jounin próximos o ouviram com clareza cristalina. Ele não disse muita coisa, mas os mais espertos entenderam tudo imediatamente. Exatamente, eles só precisavam seguir ordens e fazer o seu trabalho. As disputas de poder no topo não tinham nada a ver com eles. Entretanto, as vozes exaltadas aumentavam no escritório do Okage, até que, finalmente, um grito de raiva ecoou. Tsunade, você está sendo muito extravagante. Tsunade, nós a trouxemos de volta para ser Okage, não para causar caos em Konoha. Que ultraje! Vocês dois, fósseis velhos, acham que eu lhes devo alguma coisa? Konoha foi construída pelo meu avô, o clã Senju. O que vocês dois pensam que são? Os Jounin reunidos do lado de fora ficaram atônitos ao ouvirem um estrondo alto. As portas do escritório do Okage se estilhaçaram, as paredes desmoronaram e a cena lá dentro foi revelada. Tsunade arremessou sua cadeira com uma força incrível, despedaçando as portas. Em meio aos destroços, ela emanava uma aura imponente enquanto latia. Eu, Tsunade, como a quinta Okage de Konoha, ordeno que os cargos de conselheiro Okage sejam abolidos com efeito imediato. Tsunade, como você se atreve? Tanto Tatani Koharu quanto Mitokado Omura ficaram chocadas e apavoradas. Como Tsunade pôde ousar fazer isso? No passado, os dois sempre se valeram de sua posição hierárquica para pressionar Tsunade. Embora ela demonstrasse impaciência, tolerava-os. Mas hoje, ela estava completamente descontrolada. Okage-sama, isso não é muito impulsivo? Dentro do prédio do Okage, alguém, alheio à situação ou superestimando sua própria importância, tentou mediar. Contudo, Tsunade, completamente desperta, lançou um olhar frio e abrangente para a multidão e disparou.
Os chamados conselheiros Hokage foram criados na época em que aquelas relíquias antigas sustentavam o segundo Hokage e não tinham poder para governar Konoha por conta própria. Quando foi que eu, Tsunade, a quinta Hokage, criei um cargo como esse? Sua voz fria ecoou pela sala, e o Jounin que havia falado empalideceu, percebendo tarde demais que havia cometido um erro. Mas o arrependimento era inútil agora. Tokuma, Jounin especial, se bem me lembro, sua negligência e inteligência causou um grave erro de julgamento, resultando em baixas para um de nossos esquadrões de Konoha. Você deveria estar cooperando com a Anbu para uma investigação agora mesmo. O Jounin especial Tokuma empalideceu, e as pupilas de Kakashi se contraíram bruscamente. Ele percebeu que Tsunade-sama estava realmente fazendo sua jogada desta vez. Tsunade, você? Silêncio! O olhar gélido de Tsunade percorreu os dois conselheiros idosos de rosto pálido. Virando-se para Might Guy, ela rosnou. Jounin Might Guy, ordeno que você escolte esses dois Jounin idosos de volta para casa. Após dar a ordem, Tsunade lançou outro olhar frio para os ninjas reunidos no prédio do Hokage e declarou: qualquer um que se atreva a invadir o escritório do Hokage novamente, e qualquer um que não consiga impedi-lo, é inútil para mim. Sim. Os ninjas que guardavam o prédio do Hokage empalideceram, mas imediatamente gritaram em obediência. Ela estava apontando o dedo, mas eles não tinham escolha. Afinal, os conselheiros Hokage não eram assim desde sempre? Tsunade, você... O rosto de Utatani Koharu empalideceu de raiva. Ela olhou para Tsunade incrédula diante da cena que se desenrolava diante dela. Vamos embora. Mitokado Omura finalmente não aguentava mais. Com um semblante sombrio, arrastou Koharu Utatani e se virou para ir embora. Se eles ficassem aqui por mais tempo, perderiam completamente a sua reputação. A atitude de Tsunade foi cruel demais. Ela os repreendeu na frente de todos e, pior ainda, mencionou diretamente os eventos envolvendo o segundo Hokage. Naquela época, nenhum guarda-costas do Hokage havia morrido, contudo, o próprio Hokage pereceu dentro das fronteiras do País do Relâmpago. Os guarda-costas, cuja função era proteger o Hokage, falharam em fazê-lo. Em vez disso, foi o Hokage quem teve que protegê-los. Esse assunto estava enterrado na história há muito tempo. Quase toda Konoha sabia disso, mas acreditava-se que tivesse caído no esquecimento com o tempo. Quem diria que Tsunade tocaria no assunto tão abertamente, chegando a usar a identidade de seu avô como justificativa? Caramba! Como isso pode ser considerado justo? Você não pode lutar contra isso. O simples incidente com o segundo Hokage foi suficiente para invalidar completamente todas as suas contribuições para Konoha ao longo da vida. Enquanto isso, Kakashi, que observava a cena, não exibia mais sua expressão preguiçosa habitual. Seu rosto havia se tornado sério. Este é um problema enorme. O Hokage está consolidando o poder e até expondo o passado dos conselheiros. Por um instante, Kakashi sentiu uma dor de cabeça chegando. Embora tudo aquilo parecesse satisfatório à primeira vista, abolir os cargos de conselheiros do Hokage de forma completa e com bons motivos, havia uma questão importante. Quando o terceiro Hokage assumiu o cargo, ele estava instável em sua posição e, portanto, precisava de conselheiros. Mas agora, como a quinta Hokage, Tsunade não precisava mais disso. O problema, porém, era o seguinte: depois de tantos anos de poder e influência acumulados, as ações de Tsunade poderiam levar os dois conselheiros diretamente para o lado de Danzou. E foi exatamente por isso que Kakashi se sentiu tão perturbado. Capítulo 325. Dentro do escritório do Hokage, Tsunade havia abandonado completamente sua postura habitual, preguiçosa e indiferente. Agindo com rapidez e decisão, ela dissipou o caos em todos os departamentos, não dando margem para que ninguém reagisse. Quando as pessoas se deram conta do que havia acontecido, ficaram chocadas ao descobrir que o pessoal de vários departamentos já havia sido substituído. Aqueles que ocupavam cargos anteriormente foram enviados em missões ou realocados para outros locais. Alguns foram promovidos abertamente enquanto eram rebaixados em segredo. Os métodos de Tsunade eram inegavelmente magistrais. Shizune, a partir de hoje, concentre-se na Academia Ninja. Aqui está um novo material de estudo. Certifique-se de que todos os alunos ninja o compreendam claramente. Como ninjas de Konoha em menos de um século, toda a vila se esqueceu de como Konoha foi fundada. Eles veem os rostos na pedra Hokage todos os dias, mas só conhecem o terceiro Hokage e não o primeiro ou segundo. Ridículo. Tsunade bateu com a mão na mesa com autoridade, sua voz ecoando pela sala. Os Jounin reunidos abaixaram a cabeça em silêncio, sem ousar falar. Suas palavras também eram dirigidas a eles. A verdade era que nem mesmo as histórias lendárias do primeiro e do segundo Hokage eram muito conhecidas entre eles. Até Kakashi estreitou ligeiramente os olhos. Apesar de seu vasto conhecimento, ele tinha apenas uma compreensão geral dessas histórias. Dessa vez, Tsunade-sama estava falando sério. Ela havia preparado um plano tão completo. Kakashi, com seus olhos aguçados, percebeu que a grossa pilha de documentos trazia o símbolo de uma suástica, uma marca que representa o fogo. A vontade do fogo. Kakashi ficou chocado por dentro. Aquele símbolo era um emblema sagrado que representava o fogo em contextos religiosos. A ideia de que Tsunade-sama estivesse agindo por um mero capricho? Ninguém acreditaria nisso. Sim, Tsunade-sama. Eu entendo. Shizune assentiu repetidamente. Embora não entendesse completamente o que estava acontecendo, ela nunca havia duvidado das ordens de Tsunade-sama. Desta vez, porém, sentiu uma pequena onda de excitação em seu coração. Afinal, Tsunade-sama era Hokage. Ser constantemente manipulada por algumas relíquias antigas era realmente frustrante. E mais uma coisa. A partir de hoje, ordenei que Konoha imprima este livro na íntegra. Cada ninja em Konoha deve ter um exemplar pessoal. Nesse instante, o olhar gélido de Tsunade percorreu a sala. Ela não exibia mais sua habitual atitude descontraída, parecendo, em vez disso, ter renascido. Sim, senhora. Com a emissão de um decreto após o outro, não houve muita agitação em Konoha.
Afinal, tratavam-se apenas de ajustes de pessoal de alto escalão. Mas para os principais clãs, especialmente os clãs antigos que vinham drenando os recursos de Konoha, foi como um terremoto. Okage-sama, isso não está sendo um pouco precipitado? Após observar as ações de Tsunade, Kakashi hesitou por um instante, mas não conseguiu conter sua preocupação. A organização Akatsuki fora da vila já havia se revelado uma ameaça terrível. A instabilidade interna pode ser desastrosa. Kakashi não era como o ninja comum que ainda se vangloriava da glória de Konoha. Seu instinto político há muito alertava de que a força militar tanto da Vila Oculta da Nuvem quanto da Vila Oculta da Pedra já havia superado a de Konoha. A instabilidade dentro da aldeia poderia facilmente abrir caminho para que os inimigos a explorassem. As preocupações de Kakashi não eram infundadas, mas desta vez, Tsunade apenas ergueu uma sobrancelha. Virando-se para Kakashi, ela respondeu calmamente. Kakashi, declare agora a primeira regra do Código Ninja. Sim. Ao ouvir isso, a expressão de Kakashi imediatamente se tornou séria. Ele então gritou solenemente. A primeira regra do Código Ninja. O ninja deve priorizar incondicionalmente o cumprimento de sua missão e a obediência às ordens do Hokage. Bom, sob o olhar de todos, Tsunade sorriu e bateu palmas. Ela declarou. Nesse caso, os ninjas só precisam seguir ordens. Por minha ordem como quinto Hokage, qualquer um que me questionar estará agindo com motivações impuras, indo contra a vontade do fogo. O tom inflexível de Tsunade, aliado ao peso de suas palavras, deixou claro para todos que ela estava falando muito sério desta vez. Konoha estava prestes a sofrer uma mudança sísmica. Enquanto isso, Mitoka Domura e Utatani Koharu saíram furiosas do escritório do Hokage. Elas imediatamente começaram a contatar os chefes dos clãs das principais famílias de Konoha. Que ultraje! Tsunade está sendo ultrajante. Ela está determinada a arruinar Konoha. O que ela quer dizer com Konoha foi fundada pelo Senju? Sem nossos anos de contribuições, Konoha sequer existiria hoje? O que ela está tentando fazer? Será que ela foi enfeitiçada por algum vilão? Isso é traição. Utatani Koharu fervia de raiva. Em todos os seus anos, ela nunca havia sido tão humilhada, especialmente em público. Era como se Tsunade tivesse jogado seu rosto no chão e pisoteado. Quando Hiruzen estava por perto, ele sempre nos tratava com respeito. O que é isso agora? Koharu vociferava furiosamente enquanto Omura, ao seu lado, assentia com um semblante sombrio. As ações de Tsunade desta vez foram repentinas demais. Ela não nos deu chance de reagir. Agora, além da divisão da raiz de Danzou, o único departamento que ainda controlamos é a divisão de inteligência. Os clãs Yamanaka, Nara e Akimichi têm membros na divisão de inteligência. Você acha que essa mudança repentina no comportamento de Tsunade pode ser devido ao clã Hyuga? A ousadia das ações de Tsunade, combinada com sua súbita mudança de comportamento, levou-os a suspeitar que o clã Hyuga, antes neutro, havia se aliado a ela. Só pode ser. De onde mais Tsunade tiraria tanta confiança? Ao ouvir essa especulação, a expressão de Utatani Koharu tornou-se repentinamente de compreensão. Faz sentido. Entre os principais clãs de Konoha, quantos arriscariam tudo para apoiar a tomada de poder de Tsunade? Só os Hyuga. Nós os atacamos com força anos atrás, e agora, depois de passar tantos anos escondidos, eles nos apunhalaram pelas costas. Verdadeiramente insidioso. Na visão deles, o clã Hyuga era o único em Konoha capaz de realizar tal feito. Senhor ancião, Hyuga Yashi foi ao escritório do Hokage com sua filha mais velha, Hinata. Nesse instante, o ninja do clã deles retornou com informações. Os rostos de Koharu e Omura escureceram. Então é verdade. Deveríamos ter escutado Danzou naquela época. Esses clãs antigos não passam de cobras ingratas. Koharu estava furiosa. O fato de Hyuga Yashi ter ido pessoalmente ao escritório do Hokage com Hinata era um sinal claro para toda a vila. Tsunade estava exibindo seu poder recém-adquirido. Antigamente, os três grandes clãs de Konoha eram os Senju, os rebeldes Uchiha e os rígidos Hyuga. Os Senju já haviam entrado em declínio há muito tempo, restando apenas os Uchiha e os Hyuga. Durante o massacre do clã Uchiha, Danzou mencionou a questão do clã Hyuga, mas eles a ignoraram. Nós o subestimamos. O clã Hyuga é ainda mais ardiloso que o Uchiha. Eles estiveram à espreita todos esses anos. Nem mesmo usar a mão da Vila Oculta da Nuvem para subjugá-los foi suficiente. Omura e Koharu chegaram rapidamente a um consenso. Não podiam mais adiar. Precisavam lutar. Caso contrário, Tsunade poderia realmente tomar o controle de Konoha. Não admira que Danzou tenha ido ao encontro do Daimyo do País do Fogo recentemente. Isso foi uma distração para atraí-lo e assim ela pudesse tomar o poder. Depressa, avise o Danzou e traga-o de volta imediatamente. É tarde demais. Omura, mais calmo, balançou a cabeça. Estava claro que não havia tempo suficiente. Quando Danzou retornasse, a situação já estaria irreparável. Entrem em contato com Yamanaka Inoishi, Nara Shikaku e Akimichi Shouza. Ao longo dos anos, esses três clãs se beneficiaram muito sob a liderança de Hiruzen. Se não escolherem um lado agora, não terão vida fácil no futuro. Exatamente. Koharu assentiu rapidamente, recuperando a compostura. Enquanto tivermos o trio Ino Shikasho, Tsunade não conseguirá assumir o controle da divisão de inteligência. Informe também o clã Sarutobi. Enquanto os quatro grandes clãs permanecerem unidos, Tsunade não conseguirá derrubar Konoha. Ao olhar para as cartas que ainda tinham em mãos, Koharu não conseguiu conter um sorriso de canto de boca. O clã Hyuga pode ter feito uma jogada ousada, mas será que eles realmente pensaram que seria tão fácil quanto no passado?
Só com a força do clã Sarutobi, eles poderiam resistir ao ataque do clã Hyuga. A ensolarada vila de Konoha continuava como de costume, com os ninjas cumprindo suas missões, aparentemente alheios às sutis mudanças que ocorriam dentro da vila. Contudo, alguns oficiais de alto escalão foram substituídos por novas pessoas, e a Academia Ninja introduziu repentinamente um conjunto de novos materiais didáticos. Esses materiais documentavam meticulosamente a história do desenvolvimento de Konoha e os feitos dos Hokages anteriores. Ao mesmo tempo, um livro intitulado Minha Luta havia se tornado surpreendentemente popular na aldeia, com muitas pessoas absortas em sua leitura. No entanto, alguns dos Jounin mais perspicazes já haviam notado que algo estava errado. Os superiores começaram a tomar providências. O clã Hyuga, pai, durante a série Shippuden, Hinata Hyuga, com seus longos cabelos que chegavam à cintura, ainda usava roupas antiquadas e conservadoras que escondiam suas curvas. Ela estava ali parada, hesitante e insegura, gaguejando enquanto falava. Dentro da sala, a expressão de Yashi Hyuga era pesada. Sob o olhar atento de dois anciãos do clã, Hinata baixou ainda mais a cabeça. Ao ver isso, Yashi não pôde deixar de sentir uma profunda sensação de impotência. Ele jamais conseguiria entender por que sua filha, nascida em uma linhagem tão poderosa, demonstrava tamanha falta de confiança. Hinata, Lady Tsunade aceitou você como sua discípula. De agora em diante, você deve manter a honra do clã Hyuga. Sim, pai, respondeu Hinata suavemente com a cabeça ainda baixa. Seu tom era tão fraco que a fazia parecer uma garota delicada e frágil. Yashi suspirou interiormente. Ele estivera determinado a mudar sua filha, mas agora que ela estava mais velha, resignara-se à situação. Após a saída de Hinata, os dois anciãos presentes na sala trocaram olhares sérios. Yashi, ao aceitar este acordo, você colocou o clã em uma posição precária, disse um dos anciãos com tom de desaprovação. Yashi, no entanto, só pôde suspirar impotente. Todos nós caímos na armadilha da Lady Tsunade, disse Yashi. Vendo a confusão nos olhos dos anciãos, ele começou a explicar a situação passo a passo. Antes mesmo que percebessem as mudanças que estavam acontecendo em Konoha, Tsunade já havia proposto que Hinata se tornasse sua discípula. Naturalmente, Yashi ficou entusiasmado na época. Com Hinata se tornando discípula da Hokage, mesmo que não se igualasse à sua irmã mais nova, Anabi, ela estaria livre do destino do selo da gaiola. Afinal, como aprendiz da Hokage, ninguém no clã ousaria impor tal destino a ela. Esse plano também permitiria que Anabi herdasse a liderança da família principal, em um arranjo perfeito aos olhos de Yashi. Mas ao retornar, ele descobriu que o clã Hyuga, apesar de não ter feito nada, era repentinamente percebido pelos outros clãs como já estando aliado a Tsunade. Então, você está dizendo que o quinto Hokage tinha um plano calculado para tomar o poder desde o início? Perguntou um ancião à esquerda de Yashi, franzindo a testa enquanto analisava a situação. Enquanto isso, o ancião à direita parecia intrigado. Esta pode ser uma oportunidade para nós. O clã Hyuga foi reprimido por tantos anos. Observe os vários departamentos, onde há um lugar para o clã Hyuga. Apesar de sermos conhecidos pelo Byakugan em Konoha, somos como cegos. Mudanças tão significativas como essa estão acontecendo na vila, e até o clã Inuzuka, que passa o tempo brincando com cachorros, sabia disso antes de nós. E nós Hyuga, fomos os últimos a descobrir. A frustração do ancião era palpável. O clã Hyuga havia sido oprimido por tempo demais, especialmente depois que o terceiro Hokage usou o incidente com a Vila da Nuvem para forçá-los à submissão. Ao longo dos anos, eles foram excluídos de posições importantes. Apesar da reputação do Byakugan como um dos 3 grandes doujutsu, sua visibilidade tornava quase impossível para eles coletarem informações discretamente. A ironia era amarga. O clã com o famoso Byakugan era essencialmente cego dentro de Konoha. Yashi, esta pode ser a última chance do clã Hyuga. Não devemos agir precipitadamente. Lembrem-se do destino do Senju e dos Uchiha, advertiu o outro ancião. Com o status da Lady Tsunade, você acha que alguém ousaria dar um golpe de estado? Além disso, o clã Hyuga mantém uma aliança com o clã Senju desde a fundação de Konoha. Isso é apenas uma continuação dessa aliança. Quem poderia nos criticar por isso? Oportunidades como esta não surgem com frequência. Os dois anciãos discutiram acaloradamente, enquanto Yashi franzia a testa pensativo. Não se trata de agirmos ou não, disse Yashi finalmente. Os outros clãs já acreditam que nos aliamos à Lady Tsunade. Se tentarmos permanecer neutros agora, iremos ofendê-la, e o custo seria maior do que os benefícios. O clã Hyuga não pode mais ficar de fora disso. Além disso, Hinata e aquele garoto Kyuubi, talvez eles sejam nossa melhor garantia. O garoto da Kyuubi? Ele não passa de um tolo impulsivo. Se não fosse pela Kyuubi e pela proteção de Jiraiya, seu status como filho do quarto Hokage não significaria nada. Mesmo se fosse filho do primeiro Hokage, não seria digno. A menos que Uzumaki Naruto adquira a força do primeiro Hokage, continuou o ancião, uma vez que as pressões externas diminuam. Jiraiya não será capaz de protegê-lo para sempre. Nesse ponto, sua identidade como Jinchuriki da Kyuubi servirá apenas como um grilhão. O debate entre os dois anciãos deixou Yashi pensativo. Ele se lembrou de uma sutil insinuação nas palavras de Tsunade que sugeria que Hinata poderia estar envolvida em um casamento político. Embora não soubesse os detalhes, ele tinha uma vaga suspeita sobre o arranjo. Provavelmente estava ligado ao clã Senju, sob a autoridade do Daimyo do Fogo. Manter-se longe do centro do conflito. Talvez essa fosse a verdadeira felicidade para Hinata, pensou Yashi. Considerando a personalidade tímida de sua filha mais velha, o líder do clã, geralmente severo, suspirou profundamente. Ambas as filhas lhe causavam preocupações intermináveis. Este assunto está resolvido, declarou Yashi. O clã Hyuga sempre apoiou Hokage.
Preparem uma lista com 50 membros de elite do clã Hyuga e a apresentem para as ordens diretas do Hokage. Os dois anciãos trocaram um olhar e em seguida assentiram com relutância. Entendido. Enquanto isso, outros clãs em Konoha tentavam se distanciar da crescente turbulência. O clã Aburame há muito tempo estava marginalizado, e sua força não era significativa o suficiente para fazer diferença. Deixem que façam o que quiserem. Mas o trio Inushikasho, composto pelos clãs Yamanaka, Akimichi e Nara, encontrava-se numa posição mais difícil. Tendo desfrutado de anos de privilégios, agora viam-se num dilema. Haviam se fartado dos benefícios por tanto tempo, mas agora era a hora de escolher um lado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. O clã Nara. Shikaku, o que devemos fazer agora? Pessoas dos dois lados dos anciãos já chegaram e provavelmente já informaram Danzou também. Yamanaka Inoishi franziu a testa, parecendo preocupado. Ele imaginava que o reinado de Tsunade seria estável por um tempo, mas quem poderia prever uma mudança tão repentina? Akimichi Shouza, que geralmente apreciava suas refeições, agora exibia uma rara expressão de desagrado em seu rosto redondo. Shikaku, dê-nos sua análise. O que devemos fazer agora? Provavelmente podemos esquecer a neutralidade. Se permanecermos neutros, não importa quem vença ou mesmo se as coisas chegarem a um impasse, eventualmente enfrentaremos retaliação. Em situações onde facções disputam o poder, a neutralidade é a postura mais perigosa. Especialmente em um lugar como Konoha, que funciona perfeitamente bem sem você ser neutro é inútil. A verdade é que qualquer pessoa que se mantenha neutra em um conflito entre duas facções principais ou está extremamente confiante de que ainda será necessária ao vencedor, ou está iludida. Caso contrário, os primeiros a serem eliminados serão sempre os chamados neutros que não reconhecem sua força ou a falta dela. É claro que existe uma exceção, aqueles que se acham importantes, mas não são. Pessoas ou grupos que não influenciam a situação geral podem se dar ao luxo de permanecer neutros porque não importam para ninguém. Tomemos como exemplo o pequeno clã Kurama na vila, que possui apenas um punhado de membros. Alguém se importa com eles? Não. É difícil. Nara Shikaku tinha uma expressão profundamente preocupada. Por mais inteligente que fosse, aquele não era um problema que pudesse ser resolvido apenas com inteligência. As ações repentinas de Tsunade-sama ocorreram sem qualquer aviso prévio, não houve sequer o menor indício. Essa foi a parte mais frustrante. Ninguém estava preparado para isso. Mas com base nas pistas que reunimos até agora, parece que desde que alguém se juntou à família de Tsunade-sama, sua personalidade sofreu uma mudança drástica. Suas ações decisivas e enérgicas agora lembram vagamente seu estilo durante a Segunda Guerra Ninja, quando ela era uma dos Sannin lendários. Ao ouvir isso, Yamanaka Inoishi não pôde deixar de ficar desconfiado. Shikaku, você está dizendo que suspeita da pessoa que apareceu na casa de Tsunade-sama? Exatamente. Nara Shikaku assentiu levemente com a cabeça, sua expressão ficando ainda mais séria. Com base nas informações que temos, ou melhor, com base no fato de que Tsunade-sama nem sequer tentou esconder isso, o sobrenome da pessoa é Senju. Creio que você já adivinhou o que isso significa. Senju. As pupilas de Yamanaka Inoishi e Akimichi Shouza se contraíram instantaneamente. O nome do clã Senju, há muito esquecido em Konoha, era conhecido apenas pela geração mais velha como eles. Embora tivessem crescido ouvindo apenas lendas sobre o clã Senju, eles nunca haviam testemunhado o auge do clã. O reaparecimento repentino de Senju, combinado com a transformação abrupta de Tsunade-sama. Os três trocaram olhares inquietos. Até mesmo Shouza, geralmente calmo e sereno, sentiu o coração acelerar. O clã Senju, adormecido por décadas, estaria se preparando para ressurgir, mas com base no que eles entendiam da força atual do clã Senju, que era aproximadamente equivalente à do clã Hyuga, tal movimento não fazia sentido. A situação não fazia sentido. Nara Shikaku percebeu as dúvidas nos olhos de seus dois companheiros. Franzindo a testa, falou em tom grave. Se o clã Senju realmente tivesse tais ambições, teria agido há 3 anos, quando Tsunade-sama assumiu o poder. Não há como esperarem até agora para agir. A única explicação para essa decisão é que algo deve ter mudado, algo significativo. Sob o peso dos olhares preocupados de Inoishi e Shouza, Shikaku fez algo raro. Acendeu um cigarro, deu uma tragada profunda e exalou uma nuvem de fumaça antes de falar em voz baixa. Tsunade-sama agora possui o poder de suprimir tudo, a ponto de não mais levar em consideração a influência de Jiraiya-sama. O peso daquelas palavras deixou os 3 homens em silêncio. Que tipo de poder o clã Senju poderia possuir para suprimir tudo? Liberação de madeira? Essa possibilidade nem sequer lhes passou pela cabeça. Em vez disso, presumiram que devia envolver uma das técnicas proibidas do segundo Hokage, algo tão poderoso que poderia dominar qualquer situação. Então, o que devemos fazer? Enquanto os 3 estavam absortos em uma discussão, o som de passos apressados do lado de fora da sala fez Shikaku franzir a testa, irritado. Pai. Para seu desgosto, quem invadiu o local foi ninguém menos que seu filho, Nara Shikamaru. A carranca de Shikaku se aprofundou. Shikamaru, por que você está tão perturbado? Pai, aconteceu uma coisa ruim. O rosto de Shikamaru estava tomado pela preocupação enquanto ele explicava os rumores que se espalhavam pela vila. Corre o boato de que Azuma-sensei foi morto durante uma missão, e as pessoas estão dizendo que é uma manobra secreta de Tsunade-sama para eliminar a influência remanescente do terceiro Hokage. O que? Ao ouvir isso, a expressão de Shikaku mudou drasticamente. Então, num raro acesso de raiva, ele bateu com a mão na mesa. Idiotas.
Como puderam agravar a situação desse jeito, arrastando a vila inteira para isso? Essa luta pelo poder entre os figurões deveria permanecer restrita ao seu nível. Independentemente do que acontecesse, não deveria afetar o desenvolvimento da aldeia. Mas agora, graças às ações precipitadas dos anciãos, toda a aldeia estava sendo arrastada para o conflito, unindo-se para se opor a Tsunade. Eles não haviam considerado o quão perigoso isso poderia se tornar. Uma vez que a luta atingisse a população em geral, as consequências poderiam sair do controle. Pai, Shikamaru falou hesitante. Ele sabia a verdade sobre a morte de Azuma. Seu sensei havia morrido defendendo seus companheiros após um encontro com Akatsuki durante uma missão relacionada ao Templo do Fogo. Não tinha nada a ver com nenhuma conspiração de Tsunade-sama. Mas o resto de Konoha não sabia disso. Encontre Jiraiya-sama. Shikaku cerrou os dentes, mas no fundo sentiu um alívio. O que havia sido uma decisão difícil para eles agora se tornará mais fácil graças ao erro dos anciãos. Antes, a luta pelo poder se dava exclusivamente entre a antiga facção do terceiro Hokage e a administração do quinto Hokage. Agora, ao envolver toda a vila, os anciãos criaram inadvertidamente uma oportunidade para os clãs Nara, Yamanaka e Akimichi se aliarem a Jiraiya, formando uma nova facção neutra que poderia realmente influenciar o equilíbrio de poder em Konoha. Jiraiya-sama? Yamanaka Inoishi entendeu de repente e sorriu. O que parecia um dilema impossível agora tinha solução, graças à tolice dos anciãos. Até mesmo Akimichi Shouza, apesar de aparentar simplicidade, havia compreendido a situação. Seu comportamento aparentemente ingênuo escondia um intelecto aguçado. À medida que os rumores continuavam a se espalhar pela vila, os clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani, juntamente com o pequeno clã Shimura, que mal tinha uma dúzia de membros, se viram em meio ao caos. Inacreditável. Traidores. Depois de tudo que fizemos pelo trio Ino Shikasho, eles estão nos abandonando agora. Até um cachorro mostraria mais lealdade. A fúria de Utatani Koharu já a havia levado a quebrar 3 xícaras. A traição dos clãs Nara, Akimichi e Yamanaka em um momento tão crítico a enfureceu. Até mesmo o rosto de Mitokado Omura estava sombrio de raiva. Vamos lidar com o trio Ino Shikasho mais tarde. Será que eles acham que a neutralidade vai salvá-los? Nenhum dos lados vai confiar neles depois disso. Nara Shikaku provavelmente também havia considerado essa possibilidade. No entanto, dado quanto de influência seus 3 clãs haviam acumulado ao longo dos anos, recuar agora para evitar se tornarem alvos era a decisão mais sensata. Danzou enviou um recado. Ele está trabalhando para obter apoio de outras facções dentro da corte do Daimyo do Fogo. Por enquanto, precisamos estabilizar a situação na vila. Mitokado Omura suspirou, impotente. Se não fossem as ações erráticas de Tsunade, eles não teriam precisado recorrer a Danzou. Apesar de serem antigos aliados, sabiam muito bem que tipo de pessoa ele era. Bastava ver o estado deplorável do clã Shimura para perceber. Danzou não hesitaria em sacrificar ninguém, nem mesmo seu próprio povo. Mas mesmo que eles não possam fazer nada a respeito agora. Que tal falar para o Jiraiya? Koharu não suportava a ideia de deixar Danzou subir ao palco. Deixemos que Jiraiya intervenha para estabilizar a situação. Se Tsunade insistir em ser imprudente, simplesmente colocaremos Jiraiya na linha de frente. De qualquer forma, já recebemos notícias de Danzou. Mesmo dentro do clã Senju, na residência do Daimyo, há opiniões divergentes sobre a turbulência interna em Konoha. Precisamos agir rapidamente. Dessa vez, Tsunade pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava preparado, foi muito repentino. Não são apenas eles. Mesmo dentro do clã Senju, na residência do Daimyo, existem divisões. Durante muitos anos, eles pensaram em revitalizar a glória do clã Senju sob a liderança de Tsunade, mas Tsunade havia desistido completamente e não demonstrava ambição, o que fez com que muitos dentro do clã perdessem a esperança. De repente Tsunade, que estava quieta e apática, soltou uma bomba. Isso deixou o clã Senju perplexo. Alguns membros do clã pediram um retorno para apoiar Lady Tsunade, a fim de restaurar a honra do clã Senju. Outros acharam que as ações de Tsunade foram muito bruscas. Como ela pôde agir de forma tão imprudente? E se algo desse errado? Resumindo, as ações de Tsunade como quinta Hokage mergulharam todos os lados no caos. Mas ninguém sabe ainda o motivo. Como foi que toda a elite da Terra do Fogo caiu em tal desordem? Está tudo um caos. Tudo está um caos. Toda a liderança de Konoha e até mesmo do País do Fogo está em completo desordem, e ninguém sabe o motivo das ações repentinas de Tsunade. Quando Jiraiya soube da notícia enquanto estava fora, seus olhos se arregalaram em choque e ele voltou correndo imediatamente. Droga! O que está acontecendo? Orochimaru ainda está aprontando sabe-se lá o que e agora Tsunade também está se comportando mal. Inicialmente Jiraiya recebeu a notícia de que Orochimaru, que supostamente havia sido morto, reapareceu repentinamente em uma fortaleza ao norte. Então, ele partiu para investigar o que estava acontecendo, se Orochimaru estava realmente vivo ou se alguém estava se passando por ele. Mas assim que Jiraiya chegou à fortaleza do norte, recebeu uma convocação urgente dos 2 anciãos de Konoha. Shizune, o que você acha dessa roupa? E desses sapatos? Enquanto todos os outros estavam completamente perplexos, a quinta Hokage, Tsunade, estava bastante relaxada. Após terminar seu trabalho, ela sorria enquanto arrastava Shizune por uma loja, comprando roupas. Shizune, hesitante e carregando sacolas e mais sacolas, parecia querer dizer algo, mas não sabia se devia. Diante do olhar entusiasmado de Tsunade, ela apenas conseguiu acenar com a cabeça repetidamente. Lady Tsunade, acho que você fica bem com qualquer coisa. Tiki, Shizune, eu estava falando de você usando essa roupa, não de mim. Ah. Shizune congelou, observando Lady Tsunade segurar algumas roupas e compará-las com as dela. Shizune raramente parecia tão perturbada. Lady Tsunade, o que exatamente aconteceu? Por que você mudou tanto de repente?
No fim, Shizune não conseguiu se conter e nervosa, fez a pergunta que a atormentava. Naquele momento, ela percebeu que nunca havia compreendido verdadeiramente seu mestre. Tudo bem, Shizune, eu sei que você está preocupada. Tsunade, com um sorriso alegre, escolheu mais algumas roupas para Shizune. Vamos lá, eu não estou preocupado, então por que você está? Ao ver Tsunade tão despreocupada, Shizune não pôde deixar de reclamar internamente. Lady Tsunade, devido às suas políticas recentes, toda a alta administração da vila e os principais clãs estão em caos. Todos estão se esforçando para tomar partido e formar alianças, mas você ainda tem disposição para ir às compras. Mas Tsunade, ao ouvir isso, acenou com a mão impacientemente, parecendo irritada com a insistência de Shizune. Shizune, eu já te disse, pare de se preocupar tanto. Eles são só um bando de palhaços pulando por aí. Aqui, experimente esta roupa e troque a blusa de baixo e os sapatos também. Hoje à noite, você virá comigo conhecer meu namorado. O quê? Os olhos de Shizune se arregalaram. Será que Lady Tsunade tinha um namorado que estava mantendo? Os belos olhos castanho claros de Tsunade brilhavam com divertimento. Ela não estava exatamente mentindo. Neste mundo, Uchiha Yoru não tinha bases sólidas em que se apoiar, então, é claro, ele teria que depender dela. Mesmo que ela também tivesse que depender da força dele. Mas, no fundo, ela estava apoiando o marido. Pelo menos agora, ela finalmente conseguia entender por que sua contraparte em outro mundo agia daquela maneira. Era emocionante, para dizer o mínimo. Essa sensação de realização, essa emoção, foi algo indescritível. Observando Shizune experimentar roupas de forma desajeitada e relutante, Tsunade estreitou os olhos e assentiu com satisfação. Shizune ainda é a mais confiável. Sakura ainda é muito ingênua. Ela nem pensou em verificar como estava sua sensei em um momento como este. Em momentos difíceis, vemos a verdadeira face das pessoas. No momento, sua discípula Aruno Sakura estava completamente distraída e preocupada com Uchiha Sasuke. Ela nem sequer havia pensado em se importar com seu sensei ou seus camaradas. Em outro mundo, as pessoas estão todas formando alianças e facções. Aqui, pelo menos, é o meu mundo. Posso muito bem reunir algumas pessoas úteis para me apoiar. E com a natureza dominadora daquele homem, não há como ele deixar Shizune fugir. Tsunade estreitou os olhos, a mente fervilhando de cálculos. Ela até sentiu um desejo competitivo de se igualar à sua contraparte de outro mundo. Em termos de força e pesquisa, ela já estava ficando para trás. Tendo desperdiçado quase 20 anos, a diferença não era algo que ela pudesse superar rapidamente. Mas em certas outras áreas, as coisas eram mais igualitárias para as mulheres. Pelo menos quando se trata de ter filhos, todos começam do mesmo ponto de partida. Ao ter esse pensamento em mente, os olhos de Tsunade brilharam. O relatório de dados de sua contraparte em outro mundo a havia tentado. Ela também compreendeu que a outra Tsunade provavelmente queria usá-la. Mas ela não conseguiu resistir à tentação. Nenhum ninja da medicina conseguiria resistir ao fascínio de uma oportunidade tão monumental. Criar um deus, é? Tsunade sorriu satisfeita enquanto observava Shizune experimentar mais uma roupa. Não havia pressa. Por ora, ela precisava que Shizune se familiarizasse com o outro mundo. Assim que Shizune visse os novos horizontes, entenderia suas intenções. Ah, e avise também a Anko e a Hinata. O fluxo temporal entre os dois mundos é diferente, e por acaso preciso de pessoas capazes. Comparada à sua contraparte do outro mundo, esta versão de Tsunade, como a quinta Hokage, era mais hábil em manobras políticas. Afinal, uma versão havia ocupado o cargo de Hokage, enquanto a outra se dedicava exclusivamente à pesquisa. Ver a vila prosperar foi o suficiente para tranquilizar esta última quanto às suas escolhas passadas. As personalidades e os métodos das duas Tsunades divergiram, seguindo caminhos diferentes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.